Pessoal, estamos no ar com mais um podcast Viva a Vida. Nesta quinta-feira, como acontece em todas as quintas, às 8 horas da noite, estamos no ar com o podcast Viva a Vida, que tem um oferecimento do Império dos Pneus aqui em Cupira. A Império dos Pneus tem aquela variedade, quantidade, melhor preço de toda a região. Eu digo porque eu conheço. Império dos Pneus, ali na Avenida Miguel Pereira Neto. Para carros, motos, você encontra pneus e outros produtos também para borracharias. A Império dos Pneus tem para você com o melhor preço de toda a região. Também da Funerária Carneiro. Um abraço aí para Ramon, todos que fazem a Funerária Carneiro, com plano de assistência familiar. Funerária Carneiro aqui em Cupira, ali próximo ao semáforo, centro aqui de Cupira. O vice-prefeito Golbery Lopes, também vice-prefeito aqui de Cupira, também incentivando, apoiando aqui o nosso podcast Viva a Vida. E também da Top Lux Ótica. Top Lux Ótica, com lojas aqui em Cupira, na rua Doutor Aderbal Jurema. Em Panelas, Cruzes, Jurema, você encontra a Top Lux Ótica. E também o apoio aqui, o incentivo do pessoal da Vitória Móveis aqui em Cupira. Vitória Móveis, nosso amigo Manuel, toda a equipe, Sula, Sara e todos que integram a Vitória Móveis, ali próximo ao Banco do Brasil, na esquina, seguindo a Dom Vital, você encontra Vitória Móveis, colchões, estofados, promoção toda quarta-feira, a Vitória Móveis, com aquela variedade, quantidade, o melhor preço e aquele atendimento também. Eu estou recebendo hoje aqui no podcast Viva a Vida, eu diria, meu amigo, meu companheiro de rádio, amigo e companheiro de rádio também, há muitos anos que nós estamos no ar. Já esteve muitas vezes nosso programa com a participação direta, né, na parte imobiliária, já estivemos juntos no período na prefeitura, também trabalhamos e sempre estivemos juntos, graças a Deus, são anos de história, eu recebendo aqui ele que hoje está na função, né, de secretário de planejamento aqui da Prefeitura Municipal de Cupira, o Alexandre Kennedy, e também ele é comentarista na Rádio Agreste FM, no programa Visão Política com William Alves. Deu trabalho para achar na agenda dele para ele vir aqui, mas está aqui, veio para cá, e está participando a partir de agora do nosso podcast Viva a Vida, contar um pouco da vida dele. Eu conheço a Alexandre há 44 anos, a gente tem muita história para contar e eu tenho certeza que você vai gostar de tudo que vai ouvir aqui agora. Alexandre, muito obrigado por aceitar o convite, viu? Boa noite, Ayrton, é uma honra estar aqui, a gente achou espaço, né? Assim, a gente correu atrás para estar sentado aqui hoje, várias vezes nós marcamos e desmarcamos, porque por motivo seu ou por motivo meu, não deu para a gente estar aqui. Mas já estamos aqui, graças a Deus, e vamos falar um pouco da nossa história. E muita história, né? Eu cheguei para morar em Cupira há 44 anos, aproximadamente isso, e conheci Alexandre Kennedy. E eu vou dizer, posso dizer, né? Alexandre Kennedy era cabeleireiro. Era. E cortou meu cabelo quando eu tinha cabelo. Ele deixou de cortar cabelo e eu deixei de ter cabelo. Então foi tudo no tempo só. Ele deixou primeiro de cortar cabelo. Mas o Alexandre Kennedy, ele tinha um salão aqui em Cupira e quando chegou, né, isso há 40 e tantos, qual é a tua idade? Cheguei em 82 aqui. E eu cheguei em 81. Tá vendo? 63, a mesma idade sua. Há 63 anos, temos a mesma idade. Temos a mesma idade. Então eu tinha na época 18 para 19 anos. Era a idade do Alexandre Kennedy, veja, cabelo bem alto, tinha assim, né? Um loirão. A minha mãe é a cabeleireira mais antiga de Caruaru. Ela tem hoje 81 anos, ela formou muita gente aqui, né? Em toda a região, aí onde a gente vai, o pessoal conhece e fala, né? Como é o nome dela? Ela é conhecida por Dona Mariquinha. Dona Mariquinha do Salão. Lá na Praça do Rosário, em Caruaru. Então, você me conheceu por ali qualquer dia, eu vou conhecer ela, rapaz, vou conhecer. Mas ela, desde a pandemia, ela parou de trabalhar, tá sem trabalhar. Um repouso merecido. Aqui você não está na bancada do Visão Política, então a gente só tem uma imagem ali, quer dizer, uma captação de imagem, sempre que você puder olhar para ali, para que o pessoal lhe veja, né, mais direcionado. Lá no Visão Política tem umas 50 câmeras, tudo pegando todas, aqui não, que está limitado. Mas, porque ele é do Visão Política, né? Alexandre, em 82 você veio para Cupira, já tinha a formação de cabeleireiro, que quase não tinha, só tinha mesmo barbeiro na época, né? Era barbearia
mas você chegou aqui, deu uma inovada, porque eu acho que você foi um dos primeiros com o nome cabeleireiro, com salão, que não era salão, todo mundo só tinha barbearia. É verdade. Você veio para fazer a diferença. Na época era Salão de Beleza Charme. Charme, até o nome, ali Charme. por trás de Dona Deda. Eu lembro, Deda, até passou muito um design que você fez na porta, na parede, era muito bonito, sala, porta de vidro, tipo assim, a do assistente, o pessoal então, tá vendo aí, aqui, mas... por que eu vim para Cupira naquela época? Sim. Porque era tradição aqui, ainda é, de as pessoas no dia 7 de setembro se arrumarem, né? Então, era muita gente que ia para Caruaru, para o salão da minha mãe, para se arrumar no período de 7 de setembro, na semana, né? Então, ela disse, por que você não vai para Cupira e abre lá provisoriamente 8 dias, só a semana de 7 de setembro, né? Leva 2 cabeleireiras daqui e a gente atende o pessoal lá mesmo. Aí eu, tudo bem. Aí eu vim para aqui e fiquei. Rapaz, que indicação que ela fez, né? Que indicação, tá vendo aí, minha gente? Mãe indicou certo. Se ele já tem 43 anos aqui em Cupira, porque deu certo. Foi acolhido, gostou da cidade e tem uma amizade muito grande. Alexandre, você ficou com o salão, mas quando você era a vontade que você tem era de ser cabeleireiro mesmo, a profissão, ou é o que veio na época, que a oportunidade que teve? Não, era na época a oportunidade que teve, né? A gente não é de família rica, né? A minha vontade era de ser médico. Eu tinha um sonho de fazer medicina. Presença, né? Mas eu cursei 2 anos de história, depois saí de história, fui para FAVIP, né? Aí terminei o curso de comunicação social, né, com habilitação em publicidade e propaganda. Aí fui para a SES, fiz 2 anos de direito na SES. Então você está no rádio hoje, já tem uma base, uma formação de muito tempo, né, na área de publicidade, de propaganda, sem falar também nessa área de como marqueteiro, né, marqueteiro, aí né? eu me especializei em marketing político, né? Então marketing, eu fiz, não é marqueteiro, é marketing. É marketing político. O pessoal chama marqueteiro, é a pessoa que faz isso, né? Mas eu me especializei em marketing político, a gente fez campanha em Agrestina, Riacho das Almas, Cupira, Caruaru também. Então fui em algumas cidades, até fazer em Cupira e ficar aqui. Ô Alexandre, você é natural de Caruaru? Não, sou natural de Bezerros. Natural de Bezerros. Bezerros. Inclusive, Ayrton, veja, 42 anos aqui, 44, 43 anos mais ou menos, desde 82, existem pessoas hoje que não eram nem nascidas e que nasceram e que se casaram agora e que nunca me viu fora de Cupira. Então, esse pessoal acha que eu sou de Cupira. Natural de Cupira. Essas pessoas, eu sou natural de Cupira. Já está em tempo de receber o título de cidadão de Cupira. Mas né? quem estava com isso preparado para fazer era o irmão Hernandes. Que ele me concedeu esse título. Aí ele veio, mas Câmara, ele me procurou no ano eleitoral. Né? Aí eu disse, irmão, vamos deixar passar o período eleitoral. Aí o senhor faz isso para não configurar nada, né? Aí ele concordou, aí disse, não, tudo bem. Mas infelizmente ele deixou a gente. Rapaz, ele me entregou o título, né? Junto, quer dizer, com os demais vereadores também já foi nos últimos momentos que ele já está numa situação muito delicada. Mas Alexandre veio para Cupira, aí continuou com o salão aqui em Cupira, deu certo, né? Foi bem acolhido, mas a partir daí o que fez você entrar na área de, quer dizer, formação já tinha, mas a aproximação primeiro foi com o ex-prefeito Zé Inácio, né? Com o Não, primeiro foi com o prefeito João Veríssimo. Foi com o João Veríssimo? João Veríssimo foi. Na época eu... Porque João Veríssimo ele foi indicado por Zé Inácio, mas houve um rompimento. Houve um rompimento. Justamente. Aí você foi com o acesso que teve... No último ano do governo João Veríssimo, ele convidou o meu grande amigo, doutor Anacleto, do Laboc, para ser secretário de saúde. E Anacleto é muito amigo meu, então ele disse, Alexandre, tu vai ser diretor do hospital. Eu disse, Anacleto, eu não sei mexer nada de hospital não. Ele disse, não, a gente vai aprender, vamos embora. Aí eu aceitei o convite, a gente foi e a gente fez um grande trabalho no hospital, ele fez na Secretaria de Saúde. Eu lembro desse período. A gente fez um grande trabalho, né? Botamos o hospital para movimentar muito, né? Abrimos um bloco cirúrgico na época e isso faz tempo, viu? E tinha tempo. Cirurgia, doutor Pedro Ferreira, né, ia fazer. Né, doutor Pedro foi quem fez, né, o parto da minha esposa, né? Aí fui para meu filho nascer. Aí fui para o hospital no ano eleitoral, né? Alguns meses antes da eleição.
Quando foi próximo da eleição, aí o prefeito João Veríssimo me procurou e disse: olha, Alexandre, eu quero que você seja candidato a vereador. Mas, seu João, eu não sei nada, nunca nem subi em um palanque, não sei fazer nada de política. O que é que eu vou fazer o quê? E ele disse: não, tem muita gente aí que diz assim que vai votar em você. Se você for candidato, vota em você. Se não for, aí vai votar em outra pessoa. Então, para não votar em outra pessoa, entre, porque os votos que você tiver ajudam o partido. Aí eu disse: tá, tudo bem. A Anacleto também entrou me apoiando, né? A Anacleto disse: não, tu vai, tem que ir e tal. E naquele momento eu nem lembro se era 86, acho que era 86. Na saída de João Veríssimo, que ele passou um governo de 6 anos. Eu acho que foi, que eu trabalhei com o João Veríssimo também, na prefeitura. É isso mesmo. Agora eu tô. E você já era isso mesmo, né? Trabalhou nesse período então, também. Eu fui diretor do hospital, né? E João Veríssimo pediu para que eu fosse candidato a vereador. Eu não tinha a mínima vontade de participar de política, porque eu não entendia nada. Como é que eu vou subir num palanque e falar se eu não entendo nada? Fazia apenas 3 anos que eu tinha chegado em Cupira, não estava familiarizado ainda com a cidade, né? E eu fui, né? O doutor Anacleto também foi em cima, disse: não, vá, o prefeito está pedindo, vá. Eu digo: não, tá certo. Eu fui. E naquele período aconteceu uma coisa que eu achei muito justa, né? A dona Ana Parteira, vereadora há não sei quantos anos, ajudando o povo a vida toda, né? E eu perdi para a dona Ana por 16 votos. Ela era muito forte. Se eu tivesse tido 20 votos a mais, eu tinha substituído dona Ana. Veja que coisa. Interessante, né? Eu não sabia disso. Eu achei depois, eu disse: não, Deus age certo, né? Imagina tirar uma pessoa que passou a vida toda dedicada ao povo, e eu com 3 anos na cidade, tomar a vaga dela na Câmara. Depois eu achei excelente isso que aconteceu. Fiquei fora mesmo, porque eu não tinha vocação mesmo para isso. Dona Ana, ela tinha um prestígio político muito grande, né? Um conhecimento tão grande que na época, antes de João Veríssimo ser prefeito de Cupira, a gente morava no entroncamento da Lagoas Gato. Eu posso ser hoje, que é uma história bem antiga. E na política Lagoas Gato muito forte, e papai sempre gostou muito de política. E dona Ana tinha influência até a Lagoa dos Gatos também, a região aqui, né? Ela tinha um peso muito grande político, e saiu um verso, papai era poeta, gostava de fazer verso de campanha, essas coisas. Saiu um verso lá em Lagoa dos Gatos, entre Lagoas Gatos e Cupira. Esse verso eu não sei, acho que foi para Lagoas Gatos direto. E fizeram um verso que terminava dizendo assim, que parece que eita, rapaz, Ayrton Corrêa de Mello, não sei se foi Ayrton, queria ganhar a eleição, não estou lembrado, com paletó de cordeiro e a saia de Ana Parteira. Porque Cordeiro, o finado Cordeirinho, né? Deputado, que eu cheguei a conhecer também, uma única vez cheguei a ver. Então, queria ganhar a eleição, o verso, aí atribuíram que foi papai que tinha feito esse verso. Isso deu uma confusão muito, não era como hoje que joga na internet, mas saiu os versos, os papéis saíram, né? Quer ganhar eleição, ou era Zé Inácio, quer ganhar eleição com o paletó de cordeiro e a saia de Ana Parteira. Olha, quer dizer que o prestígio que ela tinha, né? Quer dizer, jogaram isso, que quer ganhar com a saia dela, mas ela estava viva, atuando ainda. E Cordeirinho já tinha falecido, coisa assim. Histórias da política. Mas, Alexandre, aí essa aproximação sua com o governo municipal de Cupira, na época João Veríssimo, que Zé Inácio voltou ao governo em seguida. Isso. Aí Mas você era oposição da João Veríssimo? Aí? Não, eu era oposição. Era oposição ao ex-prefeito Zé Inácio. Sim. Aí a partir daí depois... Eu entrei assim, né, na oposição. E a partir daí eu fui cuidar da minha vida, que o João Veríssimo perdeu, né? O candidato dele, que era o Wilson, presidente do... Eu também saí gerente do banco. Eu também fui cuidar da minha vida nesse tempo também. A gente foi cuidar da vida. Eu abri uma loja de material para cabeleireiro em Caruaru, uma loja com móveis, com cosméticos, com tudo. E fiquei lá e cá o tempo todo. E um dia, você sabe, quando a gente entra em política, a gente ganha amigos e ganha inimigos também, né? A política faz embora isso. eu disser a você, Ayrton, eu não tenho nenhum inimigo. Eu nunca vi ninguém falando nada. Pensa uma pessoa, diga aí, Alexandre, uma pessoa que você sente raiva, sente alguma coisa, eu não tenho. Graças a Deus eu não tenho. É muito bom de eu não tenho. Viver assim. Então, eu fui levando esse tempo todo, e depois, aí lá na frente, Anacleto
chegou para mim mais uma vez, quando foi a campanha de Zé Inácio tinha perdido para Bival. Veja aí o tempo que eu passei fora. Muito tempo. Aí Bival ia tentar a reeleição e Zé Inácio foi concorrer com ele. E aí Anacleto me chama no laboratório dele, lá em Caruaru, e eu já estava formado em marketing, já fazia campanha política, e Anacleto disse: Alexandre, você aceita fazer a campanha de Zé Inácio Cupira? O marketing da campanha? Eu disse: Anacleto, eu sou profissional, se contratar eu vou para lá tranquilamente, sem problema. E a gente marcou uma reunião onde participou eu, a minha secretária, que anotava tudo que a gente falava na reunião, tudo, era como aquele pessoal que fica nos fóruns, anotando tudo, né? E participou Jacielma, Bolinho e Anacleto e eu. E Seu José Inácio. A partir dali a gente começou a ter uma amizade, né? Eu vim para Cupira, para um comício que teve aqui no centro da cidade, e minha surpresa quando eu cheguei no palanque, eu vi Lenilson Vicente, que o era adversário pior que eu já vi na minha vida contra Zé Inácio, não era? Sim. E ele lá em cima do palanque. Eu digo: que mudança, mudou muito aqui a história, né? Aí você se animou. Aí me animei, fiquei mais tranquilo. Mais um para Mas aí eu fui conhecer Seu José Inácio, né? Uma pessoa humilde, tranquila, né? Muito humilde, Seu José. Ele gostava muito de mim, então a gente fez uma amizade. Quando terminou a eleição, ele disse: eu quero que você venha trabalhar comigo na prefeitura. Na época eu tinha uma loja em Garanhuns, tinha uma loja em Caruaru e tinha uma loja em Bezerros. Então, Seu José, eu não tenho tempo de vir para a prefeitura porque eu tenho que manter os meus comércios, minhas coisas e tal. Não, você vem 2 vezes na semana, do jeito que você quiser você vem, agora eu quero que você venha. Então eu vim para Cupira e comecei a trabalhar com ele e foi ficando, fiquei. Agora, Alexandre, eu já disse a você particularmente, né, toda semana você tinha um programa no rádio, antes do Visão Política, o Alexandre sempre estava lá no meu horário de manhã, e no intervalo, antes e depois, do programa, né, o antes e o depois, a gente conversava muito, trocava muita ideia. Em outros momentos também. E, como você frisou muito bem, Zé Inácio, ele lhe deu muita confiança e você sempre honrou a confiança que recebeu, porque ninguém nunca ouviu falar mal de Alexandre Cândido em nada aqui em Cupira. Agora, você foi de uma confiança e a capacidade que você tem nessa área da administração, que você viajava constantemente a Brasília, né? É verdade. A Recife e a Brasília, né? A Palácio do Governo e o Congresso lá em Brasília, Senado, aquelas casas por ali, resolvendo as coisas de Cupira e com muito conhecimento. Então isso mostra realmente a sua capacidade e conceito, né? Em 2006 foi quando eu entrei na ACES, Direito, lá em Caruaru, Faculdade de Direito, e eu saí da Faculdade de Direito porque eu não tinha tempo. Porque normalmente, naquele período, a gente ia uma vez para Brasília por mês. Uma vez por mês a gente ia a Brasília. E toda vez eu perdia uma semana de aula. Então eu fui vendo que não estava acompanhando, não tinha condição. Aí eu desisti disso daí. Mas naquele momento a gente fazia isso em prol da população de Cupira, porque Cupira chegou a ser proporcionalmente, aqui da nossa região, a cidade que mais recebeu recurso federal. Então era a ida da gente a Brasília. Eu sempre digo que todo prefeito tem que ir para Brasília. É lá onde está o recurso, é lá onde estão as oportunidades, né, que ele pode usar para melhorar a vida da população. Alexandre, a gente sabe que tem os deputados do município que representam, né, o município, né, em Brasília. Mas é fácil chegar em Brasília e navegar naqueles gabinetes por ali, não é não, né? Olha, se você começar aí, quando eu fui a primeira vez, eu fui com um engenheiro que era amigo nosso aqui, e ele levou. Ele só me levou uma vez só. E eu aprendi. Mas eu não estou me referindo, né, de andar por lá. É de ter acesso ao gabinete mesmo, as pessoas que... O meu acesso, que eu lembro, era assim, Ayrton. Eu vi Cupira, abriu as urnas. Aí fulano teve
1000 votos aqui, o outro teve 700, o outro teve 1.500, e esse pessoal não aparecia em Cupira, esses deputados. Então, eu tinha o acesso de ir no gabinete dele e dizer, o senhor teve 500 votos lá em Cupira, qual é o gesto que o senhor vai fazer por Cupira? E o prefeito Zé Inácio acompanhava isso, ele gostava disso também. Eu lembro que virou até um certo, hoje chama meme, né? Mas virou até um refrão na época, quando o Zé Inácio ia falar sobre Brasília, as ações, né, o que era liberado para Cupira. O Zé Inácio sempre foi muito tranquilo, à vontade, o jeito dele, né? Eu conheci ele de perto e gosto muito dele mesmo, fiz um bom tempo política contra ele, mas que não era política, eu fazia locução de palanque só, não fazia política. Mas ele tem aquele jeito que agrada todo mundo, não tem como você não gostar de Zé Inácio. Aí eu lembro que ele sempre dizia, diz Alexandre aí, né? Sempre diz Alexandre, ele passava a bola para você. Aí todo mundo começava até a rir, né? Mas Zé Inácio não sabe não, Mas ele tinha tanta confiança em você que era você verdade, quem falava. Porque é diferente, eu não quero aqui trazer para os dias atuais e não deixando de trazer, quando um secretário vai, na condição você que é secretário de planejamento, você fala de sua área. Vai um secretário de infraestrutura, ele fala de agricultura, de educação, fala na área dele. Mas com Alexandre e com Zé Inácio, qualquer assunto, qualquer área, eles diziam, diz aí, Alexandre. Que confiança. Isso virou assim uma brincadeira, mas foi uma coisa que mostrou realmente que ele confiava em você, né? Muito. É verdade, Ayrton. Aquela função que eu exercia naquele momento de secretário de governo, de estar ao lado do prefeito. Se você puder olhar mais para ali, você olha. Então, eu tinha a necessidade de estar a par de tudo que estava acontecendo no município, de todas as secretarias. Por quê? Porque se eu chegar no Ministério da Educação, eu tinha que saber o que é que está acontecendo na educação para poder a gente reivindicar, a gente falar. No Ministério da Ação Social, do mesmo jeito. Em todos os ministérios eu tinha que estar a par do que estava acontecendo em Cupira. E naquele momento, realmente, o senhor José me deu toda a condição, né, todo o apoio para que eu tivesse à frente das secretarias, olhando, conversando com os secretários, sabendo das necessidades, das dificuldades, para que a gente pudesse transmitir lá em Brasília isso. E a gente ia quase todo mês. Virou realmente você uma pessoa que sabia de tudo que estava acontecendo e fez um grande trabalho em prol do desenvolvimento de Cupira, né? Porque muita coisa foi acontecendo, a gente sabe verdade, que era Brasília, o acesso. Uma das coisas que eu me recordo e que eu fiquei muito feliz foi quando a gente fez o asfalto do centro da cidade. Porque naquele tempo não tinha, as cidades não tinham asfalto por aqui por perto. Das primeiras Cupira, né? Então nós conseguimos asfaltar todo o centro ali, pegando a frente da prefeitura, até o Bar do Peixe ali, por todo canto. Então eu fiquei muito feliz com aquilo. Outra coisa também muito importante foi a Escola Hilda, aqui em cima, no Novo Horizonte. Né? Escola modelo, né? Escola modelo. Aquela escola modelo tem uma história, né? Eu estava lá no Ministério da Educação, e um dos assessores disse assim, antes eu quero frisar uma coisa aqui. Toda vez que a gente ia para Brasília, a gente parava em Gravatar, a gente pegava bolo de rolo para levar, e levava mel de uruçu, que o finado Tica, vereador, Tica de Bahia, conseguia. Trazia umas garrafas. Então, quando eu chegava no Ministério, quando eu chegava lá com o seu José, a gente dizia, olha, para o ministro aqui, um bolinho de rolo para a secretária, entendeu? Então você vê, são 500 e tantos municípios, 5.500 e tantos municípios. Se você não tiver nada que distingua Cupira, como era que aí quando a gente chegava no gabinete, a secretária já dizia, isso é o rapaz do bolo e do mel. Então isso daí já marcava, criou, né, uma identificação. Já criou uma identificação. E uma aproximação. E uma aproximação, justamente. Alexandre, é muito bom que a gente faz o que gosta, se realiza, né? E você sabe que a sua história... Aí eu ia falando do Hilda. Sim, do Hilda, que é a escola modelo. Certo. Então eu estava lá e um amigo nosso lá, um assessor, ele disse, Alexandre, você tem um terreno de 100 por 100. Aí o senhor José estava assim na outra mesa, e eu fui lá, senhor José, a gente tem um terreno de 100 por 100 metros da prefeitura, escriturado, eles têm. Ali onde é o Hilda hoje, era até um campo lá. Era até um campinho. Tem, aí eu fui lá no cara e disse, a gente tem o terreno. Ele disse, vamos construir uma escola de 6 salas lá, escola modelo. Aí eu disse, o que é preciso? Meu amigo, foi tanto documento,
tanto papel, tanto teste de terra, tanto... Foi muita coisa, mas a gente conseguiu. E quando eu passo ali, eu lembro disso. Assim, ó, essa escola está aí. E eu sei como foi a luta para conseguir. A gente está ali, a escola, porque a gente batalhou isso em Brasília e trouxe para a população de Cupira. Foi muito importante. Eu tenho, Alexandre, assim, hoje eu estou mais afastado um pouco, mas eu passei mais de 20 anos com muito acesso a esses municípios aqui todinhos, né? Aquele trabalho que a Edgar Fênix que se faz hoje, eu fiz ele com muita frequência também, né? Em muitos municípios. Não era com imagem, que na época não tinha, mas com gravador, né? E cobrindo muitos municípios, tem muitas histórias, e eu conheço muita gente aqui nos municípios da região. Claro que nem todo município, mas eu vi em vários que o camarada, quando ele recebia uma confiança do gestor do município, ele começava, né? Eu já estou, e começava crescendo, né? E com você não aconteceu isso, não aconteceu de jeito nenhum. É por isso que eu sempre digo a você, eu brinco muito com você, tem muita liberdade. Eu digo, eu te admiro muito, Alexandre, porque você sempre se manteve no seu lugar. Hoje você é secretário de planejamento aqui no município de Cupira. Veja que antes de eu entrar no ar, e eu ainda olhei para aqui agora, eu perguntando por que você não está aparecendo, você não quer aparecer, você quer trabalhar. O objetivo não é aparecer, porque quer aparecer, e se o prefeito tiver cuidado, passa na frente do prefeito, porque às vezes tem coisa que está errado por aí, a gente vê. É verdade. Mas com você não, você sempre se manteve no seu lugar. Foi passando de governo para outro governo, em Cupira morando, atuando em outras áreas, né, na área de imobiliária também, né, com vendas de imóveis, e se mantendo. Aí você foi convidado para trabalhar em outros municípios também. Eu fui convidado, eu conheci o ex-prefeito Cláudio Damasceno, lá de Agrestina. Eu só era amigo da família, da mulher dele, né, de Dona Carmen. E que hoje é atual vice-prefeita de Agrestina. Eu, né? Formado em marketing, fazendo campanha em Riacho, Caruaru, Cupira. E Cláudio me convidou, disse, vamos fazer com a gente lá a campanha de Agrestina, enquanto ele era vivo ainda. Então a gente fez a campanha de Agrestina. Naquele momento ele perdeu a eleição, mas Carmen ficou a bola da vez, né? Ela ficou, 2 anos depois Cláudio morreu, faleceu, e ela viúva. E 2 anos depois nós fizemos a campanha de Carmen e ela se elegeu. E ela me convidou para ser secretário lá em Agrestina, né? Tinha uma coisa em Agrestina diferente dos outros municípios, que Agrestina tinha um cargo que era coordenador geral do município. Tinha o prefeito, o vice-prefeito, depois vinha o coordenador geral do município, depois vinha os secretários. E ela me colocou nesse cargo, coordenador geral do município. Eu passei um tempo lá com ela, não passei muito tempo não, porque eu tinha as minhas coisas para fazer, meus trabalhos a fazer, e eu me afastei, né? Eu saí do governo, porque eu ia sair de Cupira para vir para Agrestina, não ficou muito ligado não, então eu me afastei, eu tinha as minhas coisas para fazer, mas trabalhei com ela lá um período e foi muito bom também, muita experiência, né? E o que você disse porque eu sou secretário ou porque eu sou qualquer coisa, eu crescer, eu aparecer, nunca passou isso pela minha cabeça, pelo simples motivo, Ayrton, que eu sei que aqui nessa vida a gente só está de passagem. E é rapidinho. É rapidinho. E é muito rápido. Trancou o olho, já está com 63 anos já, né? 63 já. Né? Então, eu sei que a gente aqui só está de passagem. Quantos passaram aqui por nós, né? Quantos passaram já? A gente só vai levar daqui o que a gente fizer pelo próximo. E o que me empolga mais de trabalhar na questão pública é poder ajudar as pessoas, é poder viabilizar. Eu digo à minha equipe, eu tenho uma equipe muito grande hoje de trabalho, e eu digo a eles assim, ó, vocês têm a oportunidade de atender as pessoas. Você tem uma oportunidade dada por Deus. Quando ele botar uma pessoa na sua frente com um problema, tente resolver, mostre o caminho. Mas se você não puder resolver, dê o caminho para onde ele vai. Mas é uma oportunidade isso daí. Isso é o que eu digo a todos, né? Graças a Deus. Eu tenho todos os meus colaboradores lá. Eles gostam de mim, eles me respeitam. Então isso é muito importante. Eu encontro gente do tempo de Zé Inácio que diz, na rua diz assim, Alexandre,
Eu gosto de você porque você é a mesma pessoa, tanto na Mas secretaria ou tanto fora da secretaria. Você sempre foi. Mas o segredo é esse, né, Ayrton? É você saber que existem pessoas que quando assumem um cargo público, bota na cabeça que aquilo ali é eterno. E você já viu isso várias vezes. Já. É eterno, né? Aí vai pisar no povo, aí vai fazer o que não deve fazer. Porque acha, eu digo, minha gente, isso aqui é 4 anos ou é 8 anos. Quando completar o tempo, vai ter que sair. Não exato. Tem, você não é dono daquilo, aquilo ali é do povo. A prefeitura é do povo. O prefeito não é o dono da prefeitura, o secretário não é o dono da secretaria, né? Então, é isso que a pessoa tem que entender para ficar tranquilo, para saber, não, eu estou aqui agora, e principalmente cargo de confiança. Cargo de confiança. Cargo de confiança. Ele termina quando pode termina. chegar, nem terminar, pode ser antes, o prefeito pode chegar e dizer, ó, não preciso mais de você lá. Cada ano pode mudar. Não preciso de você lá, tal, já deu, já está bom. E você vai ter que sair. E você vai ter que estar preparado para sair. Como é que você vai sair, entregar um cargo e vai ficar sofrendo porque entregou o cargo? Não, você tem que entender que política é 4 em 4 anos. Se você reeleger, tudo bem. Se não reeleger, entra outro. Aí depois entra outro. É sequência isso daí. Cada um tem que entender que a política é um tempo. Só é um tempo só. Você não consegue ficar mais de 8 anos na função. Agora, esse próximo mandato agora é de 6 anos, você está sabendo, né? Próximo agora é de 6, né? Então, quem está em 4 agora... Pode ficar em 10. Como tipo o prefeito Eduardo Lira, 4 com 6. Deixa eu registrar. 2026, nós estamos no mês de... fevereiro. É porque a gravação agora está terminando em fevereiro. Entre fevereiro e março esse programa vai ao ar, né? Agora, quinta-feira, deixa eu ver a data aqui, mas agora, finalzinho de fevereiro para março, nós estamos no ar com o Viva a Vida aqui. Mas 2026, então, Eduardo Lira, né, Duda, é o prefeito de Cupira nesse momento. Porque daqui a 5 anos, 10, 20 anos, se alguém tem ainda vai dizer que período foi esse. É verdade, né? Agora está ficando aqui, é um documentário. A internet é fogo. Viu? Quando era ao vivo, fazia no rádio, falou, acabou, não ficava gravado. Hoje agora fica no arquivo. Fica gravado. Então esse arquivo nosso, ele é agora início de 2026, quando Eduardo Lira é o prefeito de Cupira. Segundo ano de mandato dele. Segundo ano de mandato. Começando o segundo ano. Então, vem eleição de deputado, né? Vem mais 2 anos para fechar, quer dizer, 1 ano e pouco para fechar. Para fechar o primeiro mandato. Fechar o primeiro mandato. Aí, para a reeleição, vai ser de 6 anos. Vai ser de 6 anos a reeleição. 6 anos. Para depois acontecer uma coisa que eu sempre sonhei com isso, e a gente que lida com a coisa pública sabe o que é que dificulta a administração. É uma eleição de 2 em 2 anos. Você se elege. Aí, por exemplo, Eduardo se elegeu, o primeiro ano de governo dele, ele teve que trabalhar com LDO do governo anterior. O que é LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso eu já tinha visto. Ele teve que trabalhar com ela, né? Diretrizes orçamentárias. Ele teve que trabalhar, porque ele vai deixar uma lei de diretrizes até o próximo mandato, primeiro ano. Aí... Então aí ele começou a dele. E uma das coisas que eu sonhava era isso, de a gente unificar as eleições. Porque aí você vai ter agora, quando unificar, vai ser mandato de 5 anos. Então o prefeito vai ter 5 anos para trabalhar. Então ele vai poder trabalhar sem ter eleição para atrapalhar no meio. A lei de diretrizes orçamentárias, não é isso? Ela limita, ou seja, ela estabiliza custos para ser gasto, é isso? Você define assim, a minha secretaria, por exemplo, Secretaria de Planejamento, dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai precisar dessa quantia aqui para fazer isso, dessa para isso, tudo. Aí quando muda de governo, o próximo governo tem que fazer a lei dele. Sim, né? Mas ele tem que cumprir o que ainda está. Ele tem que cumprir o restante. O primeiro ano de cada governo é referente ao governo anterior. As leis, né? As direções. Então, se eu digo ali, eu preciso comprar 10 veículos, então eu tenho dentro da lei 10 veículos. Não quer dizer que eu possa comprar os 10. Se eu quiser comprar 2, 1, o que quiser, mas você tem que ter uma meta clara do que você pode fazer, baseado no real. É por isso que, eu não quero dizer que alguém é inteligente ou burro, mas quando a pessoa já tem uma experiência como, né, já tem uma experiência mesmo, ou tem que oriento como você, na condição de já ter experiência em outros governos, quando o camarada chega logo, aí já diz, olha, senta, e o primeiro ano
devagar. Arrumar a casa e estabilizar as coisas, né? Porque se fizer, daqui a pouco vai se perder. Olha, é uma coisa muito importante, vai ficar marcado na história do prefeito Eduardo Lira, né, do Duda. Ele está fazendo o calçamento de Cupira a Tabuleiro, meu amigo. Quantos quilômetros? Dá 9 quilômetros, eu acho. 8 ou 9 quilômetros. É distante e você vê o sofrimento que no tempo de inverno, para aquilo ali, para o pessoal passar, né? E é uma obra que vai ficar marcada. Até porque eu gosto de Duda, tenho amizade com ele já há muito tempo, né? E Duda tem que deixar seu marco, né? Claro, vai ter que deixar. Não é deixar, é mostrar para que veio, né? Mas... Aí está no início de uma gestão ainda, está no início, né? Então, quando ele completar os 4 anos para ir para uma reeleição, já tem algo que isso aqui está marcado, né? Porque os demais prefeitos que passaram por Cupira têm suas marcas. Talvez alguém não deixou, né? Não sei, mas o que eu me lembro, quase que todos deixaram. Por exemplo, não vamos citar, trazer para cá, para depois ninguém estar... João Viríssimo mesmo deixou o hospital em Cupira, né? Que a região não tinha um hospital. Né? Conseguiu a emissora de rádio para Cupira, também, que foi através de Nilson Gibson, a gente sabe de toda a história, mas foi no governo de João Viríssimo, né? Que foi tudo, que era um sonho dele, ele se movimentou muito para, junto com o Zé Inácio também, né? A gente sabe disso. Também. Então, o Zé Inácio conseguiu uma rádio comunitária para Cupira. Aí não foi do seu governo, mas foi dentro do seu interesse como político. Mas eu tenho a história dessa rádio. Essa rádio, você... Pronto, é o que eu estou dizendo. Eu estou aqui com o Alexandre Kennedy. Para quem é de Cupira sabe, mas tem gente de Cupira que não sabe. Por isso que eu digo, Alexandre, vamos lá para a gente conversar um pouquinho no podcast Viva a Vida. É para dar um viva a vida. Porque quando a gente a gente diz, eu fiz algo por essa cidade. Eu moro aqui há 44 anos, 43 anos ele mora aqui. Mas eu fiz algo por aqui, eu estou andando aqui, eu estou satisfeito com a minha família, eu digo para meus filhos, é isso que acontece. Verdade. Então, a rádio comunitária, a Cupira FM, que para falar a verdade hoje está meio parada, não está movimentando muito, se mantém com a audiência, mas era para já está mais crescer, né? Era para estar bem maior, porque é muito boa a Cupira FM. Foi muita luta e você foi uma das pessoas que... Foi, a Cupira FM, o ex-prefeito Zé Inácio, ele tinha um sonho de ter uma rádio. É o sonho dele que ele sempre tinha. Gostou de publicidade, carro de som, melhor carro de som, tudo isso ele tinha gostou. Vários carros de som, né? Aí ele tinha vontade de ter uma rádio. E eu estava em Brasília, no Ministério da Ciência e Tecnologia, que era Eduardo Campos, o ministro. Olha o que eu acabei de falar antes, viu? Mas vocês ouviram, né? Em Brasília, tá vendo? Estava em Brasília. Então eu estava lá sentado em Brasília e sentou do meu lado um cidadão esse tipo guarda-roupa, grandão, sentou-se assim de lado, aí disse, você é de onde? Eu disse, eu sou de Cupira. Onde é isso? Perto de Caruaru e tal. Aí o senhor trabalha em quê? Aí ele disse a mim, eu sou do Ministério das Comunicações. Aí eu disse, veja, não tinha possibilidade da gente ter uma emissora de rádio lá na nossa cidade. Só tem uma comercial. Aí ele disse, vem aqui. Aí me levantei com ele, entrei numa sala lá, e ele foi no computador, mexeu, aí disse, tem possibilidade de uma rádio comunitária. Eu disse, não, estou tranquilo, pode ser, pode, o que é preciso trazer isso aqui. Mas quanto tempo vai passar para essa rádio entrar no ar? Se você me trouxer isso daqui 30 dias, a rádio está no ar. Eita, que notícia. Aí eu disse a seu José, ele deu um pulo da cadeira, disse, eu não acredito não. Eu disse, é verdade. Com 30 dias a rádio estava no ar. Aqui. Foi um impacto Seu José quando a rádio correu, chegou. comprou transmissor, comprou microfone, arrumou estúdio, tudo rapidinho, e ele colocou a rádio no ar. Porque só tinha Agreste na época. E eu fiquei à frente da rádio. Na época não era o Ilamar que estava lá na rádio, na época era Jerônimo. Na Agreste. E a rádio, quando a Cupira FM entrou no ar, ela dava mais audiência do que a Agreste. Teve um porque período, na época né? O período da Agreste estava muito ruim. Porque eu sempre digo, quem conseguiu levantar aquela rádio Agreste, 3 vezes eu acho que entrou ali, foi o Ilamar Alves. Ele sabe fazer rádio, ele levantou a rádio. Tu não quer perder teu emprego lá? Não, né? não. Tu não quer perder teu emprego. O Ilamar Alves, tá ouvindo aí o Ilamar? O Ilamar vai vir aqui qualquer dia, tá vendo mais um que não quer perder o emprego. E se botar pra fora não sai, viu, Ilamar? É igual a eu, ainda botando pra fora não sai. O Ilamar tá arrumado com esse povo. Então a gente conseguiu a Cupira FM desse jeito, né? Aí inaugurou seus... É doido por rádio, comprava equipamentos muito bons para rádio e tal. Eu tomei conhecimento na boa, época, né? era. Tomei conhecimento, eu na Agreste, mas a Cupira ela se destacou muito e até hoje é uma marca, né? Cupira FM, muita gente fala e Cupira FM é uma marca mesmo. Então, Alexandre, para você ver, né?
Falou do Hilda, entre muitas obras em Cupira, muitas coisas, a Rádio Cupira FM. O asfalto do centro também. O asfalto do centro, sempre à frente, agora atento às oportunidades também. Você tem que... cobrado de quem realmente veio buscar voto em Cupira, deputados. Justamente. Que muitos deputados... Tinha deputado que a gente entrava lá, que teve 200, 300 votos aqui, e a gente entra com o seu José, o seu José era respeitado nacionalmente, todo mundo conhecia ele, Zé Inácio de Cupira, todo mundo conhecia o seu José. Zé Inácio é marcante, então, quando a gente chega, até hoje os deputados daqui de Pernambuco, todos sabiam quem era ele, né? Então, quando a gente chegava no gabinete, lá, e o cara teve 200, 300 votos, e a gente ia lá eu vim aqui para o senhor fazer um gesto com a gente lá, já que o senhor teve uns votos. O cara dizia, tá certo, vou mandar uma emendazinha de 200 mil, de 300 mil reais. Ajudava para fazer as coisas aqui, né? Então funcionava assim. Falando, Zé Inácio me trouxe a lembrança agora, e eu lembro que Zé Inácio ele fazia sempre uma coisa. Por exemplo, estava construindo o Hilda, passava o dia todo e Zé Inácio não ia lá. Mas quando era de manhãzinha, 5 horas da manhã, dia clareando, Zé Inácio estava lá olhando. Quando não tinha ninguém, né, ninguém de mestre de obra, pedreiro, ninguém. Ele ia lá, observava tudinho, ia com você, com outra pessoa, dava uma observada. Aí durante o dia vinha e dizia, corrigir isso, aquilo ali. Verdade. Né, ele sabia calcular, assim, o que você ia gastar naquilo ali. Ele sabia de cabeça, ele fazia assim, falava com o pessoal. E ele era muito cuidadoso nisso daí, seu José. Eu já vi, assim, uma pessoa gostar de Cupira. Mas igual o seu José, quando eu presenciei com ele, muitas coisas que eu presenciei, que ele fazia, que ele mexia no pessoal dele, assim, para poder fazer para Cupira, e ele fazia. Né? Você veja que, a gente não está aqui falando de Zé Inácio, mas como você ficou muito tempo junto com o Zé Inácio, e cargo de confiança, de todos os prefeitos, eu não posso dizer que não houve, mas que eu estou lembrado, que passaram em Cupira, música de campanha, até hoje que é lembrada é a de Zé Inácio, né? Porque teve muitas músicas, mas ninguém canta mais as outras, nem o que passou ninguém canta. Ninguém canta nem agora de música de Duda, agora que teve da campanha, ninguém nem canta. Agora, chegou água em Cupira, José Inácio botou, o bairro Novo Horizonte, José Inácio, né? Então essa música marcou, para você ver, né? Até a música, ela até hoje, quando toca ela, até no celular, muita gente tem, é uma coisa que marcou, né? E as demais músicas dos outros prefeitos não marcaram muito, agora aquela marcou. Aí alguém pode dizer, porque só foi uma na época, não, tinha outras. Mas marcou, muitas. Essa José Inácio marcou muito. Muito. Chegou água em Cupira, José Inácio botou. Verdade. Vai no Novo Horizonte, é bem interessante. Alexandre, mas tem aquele período quem trabalha em governo, tem hora que tem que se afastar um pouco, muda de administração, né? E às vezes não dá para fazer parte do time, é normal. Aí você entrou, foi fazer o quê? Eu conheci, quando depois a gente se aproximou, ficamos um tempo meio afastados, não afastados por rivalidade, né? Afastado ele cuidando da vida dele e eu cuidando da minha. A gente estava muito próximo. Mas depois eu retomei a amizade com você e o contato quando você estava na área de vender imóveis, né? Verdade. Mas antes daquele período aí... Momento imobiliário, né? Momento imobiliário lá na Rádio da Agreste. E você estava no meu programa. Mas antes daquilo ali, o tempo que você ficou meio ausente, você estava fazendo o quê? Não, era imóveis mesmo. Também? Imóveis também. Imóveis também. Eu tenho Cresce, né? O Conselho Regional de Imóveis, eu sou credenciado, né? Então foi um curso de 2 anos. É dedicado, né? Você foi um curso de 2 anos aí, né? Um curso de 2 anos de técnico em transação imobiliária. Para você ter o Cresce, você tem que ter esse curso, senão você não consegue. Você sempre teve, assim, se preocupou em aprender, estudar, né? Se familiarizar com as coisas. Eu gosto de estudar. Isso é muito bom. Ô Alexandre, eu vou entrar na sua vida mais particular. Casou em Cupira. Veja, eu sou casado... Eu não deveria entrar assim, mas eu vou entrar assim. Não tem problema não, tem problema. Se você não quiser, a gente corta aqui. Não. Porque eu quero dizer o seguinte, de tanto que ele gosta de Cupira, né? É verdade. Eu casei 3 vezes. Casou 3 vezes? 3 vezes. Primeiro casamento, eu tive 2 filhas, né? Eu tenho a Alessandra e a Aline. A Alessandra é funcionária do Banco do Brasil, ela é formada em administração,
E tenho a Aline, minha filha, que é formada em Direito e é formada em Odontologia. Fez agora, concluiu agora, está com o consultório dela em Caruaru. No segundo casamento eu tive 2 filhos, homens. Né? No segundo vieram 2. Alexandre Filho e Lucas Alexandre. Né? 2 bênçãos que eu... Eles moram onde? Moram em Caruaru. Já estão grandes? Já, um tem 21 anos, o outro tem 16. 16 anos. Aí o terceiro casamento? O terceiro casamento foi daqui de Cupira, né? Já tem quantos anos do terceiro? Vai fazer 20 anos agora. Olha aí, 20 anos do terceiro casamento da minha esposa. Agora em novembro nós fazemos 20 anos de casado, nós tivemos 3 filhas, né? Uma faleceu, mas as outras 2 estão aí, Valentina e Heloísa, todas 2 bênçãos também, né? A gente... Eu ia dizendo, eu digo, rapaz, você é ruim de convivência, mas tem 20 anos que está com essa aqui agora, então eu não posso dizer isso, né? Não deu certo por alguma razão, né? Mas aí... a vida é isso, agora, né? Eu digo a você, eu tenho 2 filhas do primeiro, 2 filhos do segundo e agora 2 filhas do terceiro. São 6, mas todos 6 se juntam na minha casa, na casa de um deles, se junta e é tudo em harmonia, não tem aquela... Mas, Alexandre, você é uma pessoa, né, que tem uma ética, você tem, né? Você sabe, família, a gente sabe que casamento às vezes não dá certo, não dá. Isso aí é uma coisa normal, né? Cada um que sabe, isso é muito particular de cada um. Eu vi uma frase um dia que escrita o seguinte: um casamento para dar certo precisa de quê? De 2 pessoas. É verdade. Uma pessoa só não tem um casamento. Só dá certo, só é casamento com 2. E só dá certo se for com 2 pessoas. Para dar errado, só precisa de uma. É verdade. Então veja o que é, né? Para dar errado não precisa de 2, não. Só precisa de um. Só precisa de um, E você tem uma formação... Graças a Deus, né? A prova são seus filhos unidos, né? A gente se dá muito bem, né? A minha esposa, a Gleisa, a esposa atual, ela recebe as minhas filhas mais velhas, são amigas mesmo, né? De Alessandra e de Aline, das 2 do primeiro casamento. Os meninos vêm passar férias aqui comigo, então... Graças a Deus é uma harmonia, né? Era isso que eu queria e eu sempre pedi a Deus para que essa separação não interferisse na convivência com os filhos, né? E não interferiu. Todos eles vêm para aqui para casa. Eu vou para a casa de Alessandra, eu vou para a casa de Aline, são casadas. Eu tenho um netinho e uma netinha, eu tenho. Avô, então, eu também sou avô, eu tenho só um neto. Então, graças a Deus, tem dado certo. 20 anos de casado, nós vamos comemorar agora em novembro. E ela é uma bênção. Alexandre, agora, a gente sabe que você sempre, como trabalhando em administrações, trabalhando com publicidade, quando você fez publicidade, essa área de propaganda, de marketing, você pensava em trabalhar nos bastidores, né? É verdade, só nos bastidores. Mas depois, aí com a sua... o seu envolvimento dentro das administrações, existiram muitos momentos, eu creio que teve que aparecer com entrevistas, palestras, né? Era muito. Então, toda a formação sua, preparação secular, preparação acadêmica, eu diria assim, né? Contribuiu para que você soubesse se expressar bem, né? Falar correto, conhecimento da causa. Verdade. Agora, no rádio, você pensava de fazer rádio ou não? Não, aquilo ali foi por acaso, né? No Visão Política foi por acaso. Eu tinha um momento imobiliário que era dentro do seu programa, só na sexta-feira. Você lembra, né? Eu lembro. 6 e pouca da manhã, né? Mas era 10 minutos ali? Era 10 minutos, 15 minutos no máximo, a gente fazia ali. E quando o nosso amigo Arnob faleceu, né? Faleceu perto do final do ano. E o Ilamar disse, eu vou renovar o programa, eu vou criar outro nome, vou fazer outro programa. E tudo bem, eu tinha terminado o programa seu, que eu fazia no seu, e estava lá conversando no... Aí você chegava antes e ficava conversando sempre e depois... Fiquei conversando ali depois e começou... Na época eu lembro que o programa Visão Política ia começar com... Era o Ilamar, Josival Ricardo. Eles 2. É isso mesmo. Não tinha nem Edgar não na época. Era. Era. Então, aí surgiu que Josival teve que tirar uma férias em Garanhuns. A férias de uma pessoa, justamente no dia que ia começar o programa, ele não pôde vir. E eu estava lá e o Ilamar Júnior disse, no Ilamar Alves, né? O pai o Ilamar disse, Alexandre, vem aqui.
vamos começar uma conversa aqui né? Ele tem esse dom, né? E a gente começou ali, pronto, e eu tô no Visão Política. Amanhã tu vem de novo? Até hoje, foi. Aí já até tem hoje, quanto tempo? Já tem, acho que uns 5 anos, né? De Visão já Política. por aí, já faz muito tempo. Só divisão política, né? Agora, como o Ilhamar descobre assim as coisas, né? E tem dado certo até hoje. Tem dom. Tem dom, ele observa. E assim, ele não chega, olha, nós vamos fazer assim, tem que dar certo, porque não pode assim que dar errado, não. Vai fazendo. Vai fazendo. Às vezes que eu chego lá, que você está no ar com o Ilhamar e Abelardo Godoy, aí eu entro assim, alguém pode até pensar que a gente combinou alguma coisa. Eu entro no estúdio para resolver alguma coisa lá fora das telas, da tela. Aí o Ilhamar começa falando o que ele estava falando, eu vou lá, sento, que às vezes até uma pessoa disse, rapaz, tu chega assim, tu não acha que é o que você... Eu digo, rapaz, olha, eu tenho a liberdade de entrar. Aí já briguei com você, com o Edgar não, que Edgar disse que não tem liberdade para brigar comigo. Edgar disse que não tem jeito. Com o Edgar o negócio é bem sério, eu brigo com ele, mas não tem jeito. Mas com você também já tira onda comigo, com o Ilhamar. E a gente conversa assim na maior naturalidade do mundo. E eu fico observando, porque com o Ilhamar já tem aí 50 anos de rádio, né? Tem 63. Sim, 63. É a idade da gente, ele tem. É isso mesmo. 50 não, 50 é outro amigo que tem aí, que agora fugiu mais e me disse, agora há pouco, 50 anos eu conversando com ele, meu Deus, quem foi? 50 anos de rádio, a pessoa me disse agora há pouco. O Ilhamar, 60, é a minha idade, 63 anos de rádio já. Então, o Ilhamar, ele em todas as situações, ele sabe se sair. Mas eu provoco você também, você entrou no clima, quer dizer, aquela naturalidade, e hoje você é um comunicador assim nato, né? Tá aí, natural. Muito interessante, né, Alexandre? A gente aprende muito com o Ilhamar, né? Aprendeu muito com ele deixa a gente livre, à vontade, como você disse. E rádio é tempo. Rádio é tempo, né? Como falar é fôlego, né? Rádio é tempo. Aí eu já vi ali muito prefeito chegar ali, sentar e ele pegar o microfone e ficar numa tremedeira tão grande que eu digo, é porque é a vez, é a primeira vez, é alguma vez. O pessoal tem uma visão diferente do rádio, né? E eu, no meu treinamento de marketing, quando eu vou falar com político, eu digo, veja, preste atenção. Sim, você não está falando, o estúdio está cheio de gente, você vai dar uma entrevista. Então, esqueça o povo que está no estúdio. Você vai falar com o povo que está em casa. O seu objetivo ali no estúdio não é que aquele povo que lhe acompanha, que já sabe de tudo seu, que está ali lhe acompanhando. É o povo que está em casa, que tem que entender o seu projeto. Então, fale pensando no povo de casa. Né? Isso é marketing. Isso se você, quando eu pegava os prefeitos para preparar, eu fazia isso com eles. Eu dizia assim, esqueça quem está com você no estúdio. Vamos ligar em casa. Sempre em casa. O resultado, para sair o resultado tem que ser desse jeito. Porque às vezes é um ambiente, microfones e o cara fica nervoso, fica nervoso, né? Fica tenso. Eu lembro quando eu comecei há 44 anos, cheguei em Cupira e Capela tinha carro de som e eu comecei andando nos carros de Capela. Né? Ele estava para me anunciar alguma coisa e Capela tinha um vozeirão muito bom, tem até hoje. E Capela, aí eu conversando, Capela, ele era muito namorador, né? E Capela disse uma vez para mim o seguinte, hoje eu lembro, eu jovem, rapazinho, bem novinho, aí ele disse, olha, compadre, isso aqui, você fala do jeito, ele disse, eu vou lhe ensinar, eu lembro até hoje disso, você fala nisso aqui, microfone, do jeito que você fala no ouvido de uma moça. Aí eu parei, eu disse, pronto, tornou-se difícil. Na época eu não tinha nem namorada, mole para namorar que só. Eu tinha arrumado só uma namorada e cheguei em Cupira, só tinha arrumado uma namorada na vida. Eu não sabia falar no ouvido de moça. Eu disse, deu no mesmo, Capela. Esse meu eu vou lhe ensinar. Eu disse, não ensine não, que você já fala muito. Não, eu vou aprender demais. Mas eu estou brincando. Mas foi desse jeito. Ele disse, não, isso é como quem fala no ouvido de uma moça. Né? Tem que conversar para que seja entendido. Então, Alexandre Kennedy, além de toda a experiência, né, na área de salão de beleza, né, de saber realmente essa área, começou no tempo que ele... Aí, outras formações, como vocês ouviram aqui, marketing político,
fazendo pesquisa. Esse marketing envolve um pouco de pesquisa também, claro, né? A gente fazia pesquisa eleitoral mesmo. Eu tinha uma equipe de pesquisa eleitoral. A minha filha mais velha, a Alessandra, ela tomava conta dessa equipe. Mas aí eu fazia a contabilidade da pesquisa, era eu que fazia com outra equipe. Mas ela andava. Mas a gente fez pesquisa, muita pesquisa aqui em Cupira, em Agrestina, Caruaru, Riacho. Muitas cidades a gente fazia pesquisa. Naquela época era difícil pesquisa, não tinha. E eu digo assim, eu dizia sempre aos prefeitos, como digo ainda hoje, né? Olha, a coisa principal que tem no governo é você saber como é que esse governo está andando. Para saber disso, você tem que fazer pesquisa. E o que é pesquisa? Eu vou lhe dizer o que é pesquisa agora. Eu não conheço a casa de Ayrton Lira, nunca entrei aqui na casa de Ayrton Lira. Eu vou chegar de noite ali, ele vai desligar todas as luzes, eu vou chegar na porta e ele vai dizer a mim, vá lá dentro, no lado da minha cama, pegue minha carteira que está em cima do criado mudo. Como é que eu vou saber onde é seu quarto no escuro, onde é? Sim. Não é? Então, pesquisa é isso. Quando você trabalha sem pesquisa, você trabalha cego, você não sabe o que está fazendo. Então, esse é o exemplo que eu dava para as pessoas para dizer, vocês precisam fazer pesquisa para identificar as falhas do governo, para identificar o pensamento da população. Eu lembro que uma vez, com o prefeito Zé Inácio, a gente fez a Alto do Meio. Tem uma subida, não tem uma ladeirinha? A gente não fez a ladeira, fez a parte de cima, calçou, reformou casa de farinha, foi um monte de coisa lá em cima. E a gente pronto para inaugurar. E eu digo, eu vou lá saber o que é que o povo está pensando. Sei. E eu fui. Cheguei lá e, rapaz, ficou bom aqui e tal, mas não fez a subida ali. Não fez aí nada, Aí umas 10 pessoas disse isso. Aí eu disse, oxê. Aí eu voltei aqui e disse, ô seu José, veja, a gente não fez a subida. É mesmo, a gente não fez a subida. Isso aí, o pessoal, a maioria lá reclamou disso daí, que não fez a subida. Isso é uma forma de pesquisa que eu fui lá para saber, né? E ele chamou um menino, um empreiteiro na época, e disse, vá lá e faça a subida antes da gente inaugurar. E ele concluiu, fez a subida. Né? Outra coisa de pesquisa relativa a imóveis. Eu trabalhava com Aldenir Tiburtino, sabe quem é, né? Tem uma imobiliária e fazia loteamentos. E um dia Aldenir disse, Alexandre, eu quero que tu vá lá em João Alfredo, naquela parte lá de Surubim, por ali, assim, João Alfredo, Mata Sul, né, ali. Que eu tenho um terreno ali que o cara quer lotear e ele quer que a gente faça esse loteamento. Então tu vai lá olhar para ver como é, se dá certo, se não dá. Aí, tudo bem, eu fui olhar. Quando eu cheguei lá, a cidade toda é ladeirada, toda. Um lugar plano é difícil na cidade. Então, o local do loteamento era ladeirado e cheio de pedra. Então, quando eu parei o carro debaixo assim da pista, que eu olhei para cima e vi aquilo tudo ali, eu disse, rapaz, isso não tem futuro não. Vai fazer como aqui? Pedra desse jeito então. Aí vim embora. Quando eu cheguei aqui, eu disse ao Aldenir, ele disse, não, tu tem que perguntar às pessoas lá o que é que elas acham. Eu disse, tá certo. Aí eu voltei no fim de semana seguinte, eu voltei lá. Aí, cada pessoa que eu perguntava, o cara dizia, na hora que abrir, vende tudo. Eu digo, como é a história? Impressionante o negócio. Como é a história? Aí eu voltei e disse, pode fazer. Todo mundo lá disse que vai ser estouro. E fez, e realmente foi um loteamento que em 3 meses eu vendi 100% do loteamento. Em 3 meses. Alexandre, se alguém perguntar, com 37 anos de rádio, que vou fazer agora no mês de maio de 2026, se alguém perguntar o rádio de antigamente, eu sei falar, o rádio de hoje eu também sei falar. Como era trabalhar antes com um político, com um prefeito, naquele período há 30 e tantos anos, e como é hoje? Hoje, com a internet, com essa velocidade de notícias, de fake news, de tudo, hoje está muito mais difícil, né? Olha, Ayrton, a dificuldade é quando... Hoje, e por incrível que pareça, hoje está mais fácil. Está mais fácil? É mais fácil hoje. Você tem muita facilidade. Antes, para você resolver uma questão, você tinha que ir lá em Brasília. Você tinha que ir no ministério. Hoje, você resolve daqui pela internet. Sim, nesse sentido. E qual é o outro sentido? O sentido que eu quero dizer é o seguinte, naquela época se poderia dizer, olha, nós estamos fazendo hoje da cidade de Cupira um paraíso, ruas calçadas, você não encontra mais aqui o que tinha na cidade de ruas estragadas,
tudo pintado direitinho, você diz isso no rádio. Hoje, tem quem vá lá no celular e mostra a situação como está aqui. Ó. O prefeito disse que o colégio está pintado, está bonito agora, as paredes como está. Está vendo aí, minha gente? É verdade. Uma pessoa só faz isso e destrói às vezes. Então, aí, hoje não está mais difícil, não. Hoje realmente tem que fazer. Hoje é mais difícil para quem não quer fazer. Quem não quer fazer, aí vai passar por esse constrangimento de uma pessoa chegar lá e filmar e dizer, aqui, ó, como está tudo abandonado aqui, né? Enquanto você está dizendo que está tudo certo. Né? Mas a facilidade de hoje, que eu digo, veja, quantos prefeitos passaram até hoje, né? E nenhum conseguiu fazer, eu acho uma obra fantástica, o calçamento de Cupira a Tabuleiro. Você não sabe quantas famílias vão passar ali naquele trecho, quanta máquina da prefeitura vai ser evitada, está se deslocando para arrumar a estrada, né? A economia que vai ser feita para o município e para os munícipes. Né? Você vê hoje, né, o prefeito Eduardo Lira conseguiu um financiamento pela Caixa que apenas 53 municípios conseguiram. Muita gente tentou, mas pouca gente conseguiu. No estado, você disse 53, sim. No estado. Aí muitos tentaram, poucos conseguiram. E ele conseguiu, ele vai fazer uma reforma naquele mercado público que a gente que participa da gestão pública, quando a gente vê o projeto, a gente fica muito alegre, muito satisfeito, porque é uma coisa histórica, antiga ali. Você vê agora, eu tive uma visita no hospital, eu participei da Secretaria de Saúde em 2020, e o hospital precisava tocar aquela instalação desde muito tempo atrás, porque não suportavam mais ligar muitos ar-condicionados, quando ligava, desligava o outro. Né? Então, a gente corria o risco de a qualquer momento dar um blackout e parar o hospital. Tudo, né? E hoje, eu fui lá no hospital, foi trocado 100% da instalação elétrica do hospital. Eu estou ouvindo falar muito sobre o hospital, e qualquer hora eu não sou ditado dentro da administração, nem sou fiscal, mas tanto que se fala que eu vou dar uma olhada a qualquer hora. Eu vou dar uma observada como está. A saúde... Agora, uma das coisas que você falando, porque é impossível o podcast dar um viva a vida, a gente diz aqui, o foco aqui é falar da pessoa, mas é impossível conversar com um cara de rádio, como eu disse a Ramon semana passada aqui, e não falar de rádio. É impossível conversar com um médico e não falar sobre saúde. É impossível conversar com um secretário de governo e não entrar dentro de administração. É impossível, não tem como. Agora, uma coisa que eu não sei se vai, como vai ficar, foi tirada aquela parte de quando a recepção do hospital. Foi derrubada aquilo ali, né, aquela parte que você entra com o carro, né, certo, na recepção, certo. Aquela coberta. Isso. Vai ficar daquele jeito agora, sem aquilo ali, Não, eu acho que ali tem um projeto muito bonito para o hospital, né? Porque você vai ficar na chuva, né? Quando o carro parar para o mas não, com certeza vai ter a coberta ali, com certeza vai ter, né? Só que vai ser mais moderna, né? Aquilo ali é muito antigo, né? E era baixa também. Era estreita. Estreita também. Tem um pilar no meio que atrapalhava ali aquela avenida, um carro né? do lado para outro, até a viatura do SAMU não podia entrar de baixo. E era justamente por causa da altura, né? Então, com certeza vão fazer ali. Com certeza vão fazer. Foi o que eu vi de longe. Então, o que a gente vê da modernidade é isso, Ayrton. É você projetar e poder fazer. Né? Uma das coisas importantes que eu vi e que eu digo sempre é a coragem do cara que é novo, do cara que está com todo o gás, que está começando, que quer. É a coragem do prefeito nosso atual, do Eduardo Lira. Ele vai fazer obras aqui em Cupira, eu já vi tudo, porque eu participo do governo, eu vejo tudo, e que você vai ficar besta. Quando olhar assim, vai dizer tem que ser uma pessoa que tenha todo o gás para fazer. Aí eu digo no Visão Política, eu digo assim, ó, minha gente, essa eleição de presidente é a última que nós vamos ter a Raposa Velha, é a última. A próxima eleição de presidente é tudo novo. É tudo novo. É Nicolas, é Raquel, é João Campos. O João Campos está sendo projetado para substituir Lula. Ele está sendo trabalhado para substituir Lula na esquerda. Aí tem o Nicolas do outro lado, um caba novo. Aí tem Raquel Lira, que agora já fica cogitando ela para ser vice de candidatos a nível nacional. Né? Então tem muita gente boa. Tem o Ratinho Júnior também, que é novo, está começando. Tem muita então gente. Daqui, na próxima eleição, não sendo essa a próxima, a gente vai mudar tudo. E a alternância de poder é muito importante, aí, porque você bota gente que tem vontade de fazer, né? Às vezes você 3, 4 mandatos vai se cansando, vai se cansando, né? Vai se cansando. Porque meu amigo, só sabe o que é ser prefeito quem é prefeito. Você não tem sossego 24 horas, você não tem.
as pessoas estão cobrando você no meio da rua, no hotel, numa festa, onde você estiver, está sendo cobrado. Você chegar na prefeitura enche de gente. Entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que é um dom de Deus. Ele é Deus que projeta e diz assim, Ayrton Lira vai ser prefeito de Cupira, tchau. É dado por Deus isso. Não tem condição de você dizer assim, eu vou ocupar uma função dessa, lidar com 25 mil pessoas aqui, 25 mil pessoas, sem ter a mão de Deus no meio. Não dá. Agora, ele dá o livre-arbítrio, né? Ele bota Ayrton Lira lá. Agora, se Ayrton Lira quiser fazer o certo, faça. Ou não, né? Ou se quiser fazer o errado, faça também. Lá na frente, plantou, tem que colher. Eu particularmente, eu não tenho nenhum vínculo com... Eu tinha amizade, né? Eu tenho com o prefeito atual, falo muito tranquilo, com o ex-prefeito Zé Maria, eu tenho eles como meus amigos, e eu vi que Cupira, ela avançou muito, vem avançando, né? Vem avançando. Ela vem realmente... Aí outros municípios, a gente está falando de Cupira, né? E você que está aqui há muitos anos participando, você vê, Cupira tem tanto as pessoas de forma particular, né? Empresários, né? Com a área têxtil aqui, de fabricos, né? A independência também de trabalho, né? Quem quer trabalhar tem trabalho em Cupira, e de um modo geral, a movimentação, Cupira tem se movimentado. Cupira, ela começou destacar muito quando a Rádio Agreste FM chegou em Cupira, né? Começou a falar o que tinha em Cupira, quem era Cupira. As pessoas tiveram voz, né, para falar quando a rádio chegou em Cupira, e de lá para cá a gente veio. Cupira teve alguns momentos que deu uma travadazinha, mas ela sempre vem. Perguntar a você, aproveitando que é secretário de Planejamento, eu já ouvi rumores, eu digo rumores porque eu não estou muito inteirado, eu não escuto muito e eu preciso me inteirar mais. Até porque depois eu vou convidar o prefeito Duda para vir aqui, vou convidar o ex-prefeito Zé Maria. Aquele acesso até a Romaria lá em cima, a Caminhada da Fé, tem projeto para fazer? Tem o projeto, começa esse ano também. Vai calçar até lá a Caminhada da Fé. Porque a gente diz isso, a gente sempre olha o vizinho, né, rapaz? Não tem jeito para não olhar o vizinho. Estênio, ele fez Lagoa dos Gatos a Lagoa de Souza, né? Isso. Que é uma também extensão grande também, que lá ele fez. Lagoa dos Gatos a Lagoa de Souza. Aí a gente, e aqui tão pertinho ali, né? Mas vai fazer, já tá projetado. Todo ano isso tem daí. Visitantes, recebe muita gente. Não, já está projetado isso daí para ser feito. Aquela Caminhada da Fé, pelo jeito, não, você que é católico, né? Tá na igreja sempre, tem mais aproximação com o pessoal da igreja católica. Me parece que não tem pretensões de mudar aquilo aí de lugar, né? Eu acho que não. Né? Não tem não. E vai botar para onde? Pensa aí, não tem. Né? E ali já pegou, já é uma caminhada boa. Teria um local, mas o acesso é muito complicado, que é a Serrinha, né? Não, pai, para a Serrinha para a Serrinha nem todas as pessoas vão poder subir ali, arriscado também, né? De acidente. Eu acho tudo. Que aquele local ali tá bom, é excelente. E o prefeito um Eduardo vai calçar até lá, já está projetado, já tem projeto, tem tudo já disso daí. E vai beneficiar não só para a caminhada, mas vai beneficiar todos os dias. Aquele não pessoal é de uma coisa para de ano em ano. Não, está fazendo não é só pela Caminhada da Fé. Está fazendo a população que dá aquele acesso todinho para a ali. Vila Lagoa de Souza, para aquela região todinha para lá. Precisa. Né? Uma coisa que eu sempre sonhei aqui, Ayrton, é a gente fazer ali no centro da cidade, ali do Banco do Brasil até a Deilda Presentes ali, esquina. Fechar aquilo dali, fazer um calçadão, Alexandre, eu já ouvi esse comentário também, às vezes eu já parei, ele ficou olhando, eu digo, rapaz, não era bom, mas ao mesmo tempo eu fico olhando, evitaria muita coisa, sabe? Além de fazer uma praça no centro de Cupira, um calçadão ali, uma praça, teria mais duas coisas importantes que automaticamente ia acontecer, duas coisas importantes, evitar um acidente ali vindo, quando sai da prefeitura da José Veríssimo para ir para frente da igreja católica antiga, não teria aquele movimento de carro, você entraria livre sem nenhuma preocupação. E outra coisa, lá na frente do Banco do Brasil, que não tem que precisar ali, é perigoso, a qualquer momento a gente sabe que de vez em quando está. Então, uma coisa só, aquela praça ali que ficou, é antiga a praça, ali tem que desmanchar, ali nem é uma praça, nem dá para ninguém fica. Imagina aquilo ali, rapaz, seria uma fonte luminosa no meio, né? O que acontece é o seguinte, bonito. Pode ser que alguém não concorde, pelo menos eu concordo. Você, mas vai fechar o centro. Meu amigo, a gente está circulando ali. Eu concordo pelo seguinte, Caruaru, a Praça da Conceição ali, ela é praticamente quase toda fechada, e não era, né? Ali onde tinha a Feira de Calçados antigamente, frente à Rádio Liberdade, o Marco Zero de Caruaru. Veja que espaço.
quando a gente pode, se fechasse aqui, fechar totalmente, seria a muito mudança, Ayrton, o político ele tem que ter a coragem de fazer a mudança. Ele analisa, né, e vê que é bom para o município, embora algumas pessoas no momento achem não vai agradar ruim. 100%. Você, não quando o João Lira Neto tirou a feira do Sim. centro de Caruaru, foi a maior chiadeira, né? E hoje, quem admite que uma feira venha para o centro? Bonito também foi tirado da feira do centro, da cidade de Bonito também. Na época foi então, meio... é desse jeito aí, a gente identifica essas coisas, tem a oportunidade de estar falando com o prefeito, né, os prefeitos que eu já passei, né, com o Zé Inácio, com o seu José Maria, com o Carmo Miriam, agora com o Eduardo Lira. Eu só não participei do governo de Sandoval. Convite eu tive, mas não participei, porque naquele momento eu estava vivendo outra coisa profissionalmente e eu precisava de tempo. Aí não participei. Você não acha que agora vai para os dois, né? O ex-prefeito Zé Maria e o atual prefeito Eduardo Lira? Não esqueceram aquela praça do Maria Lourdes temporal, não. Aquilo ali ficou esquecido esse tempo todo. Você passou lá agora há pouco? Passo todo dia lá, não estou vendo nada novidade. Não. Ali eles reformaram, ajeitaram, pintaram. Sim, passaram né? uma tinta por cima. Ajeitaram ali. Acho que dali Sim. merecia fazer um negócio diferente. Tão, sei lá, rapaz, aquilo ali tão banco velho, né? Aquelas bancas velhas. A iluminação, aquela coisa, é uma coisa feia. Existe e passou o governo de Zé Maria, não foi feito nada, né? Tem que ter as prioridades. E Eduardo Lira já vai com esse tempo todo, ninguém falar, não tem nada feito. No centro, olha aquilo ali também, eu acho que precisa. O centro vai ser mexido agora, né? O centro vai se fazer esse... Sim, eu digo, é no centro, eu estou me referindo à praça lá embaixo. A praça lá embaixo, é provável que depois eles vejam isso daí, mas as prioridades, né? Tem que ter as prioridades, porque você não consegue fazer tudo do que o município precisa, tudo. Você tenta trabalhar da melhor forma, né? Que atenda a população e que você atenda às principais demandas. Então, é provável que futuramente ele mexa nisso daí também. Ele mexendo no centro, fazendo o açougue público, que ali vai ser um açougue só, ali vai ser um mercado só, não vai ter aquele bequinho. Aquele bequinho não. Como era o chamado beco de quê na política? Como era, tu lembra? Não, lembra não, rapaz. Eita, rapaz. Esqueça isso. Rapaz, aquilo ali virou um mote de campanha, era muito engraçado. Mas eu achava muito engraçado até. Né? Aí ali tem um mercado de peixe, tem o de carne e tem o de cereais, né? Que vai ficar tudo num conglomerado só. Vai ficar muito bonito, eu vi o projeto lá, é muito lindo o projeto do mercado público. Uma coisa é certa, quando se pensa, já é o primeiro passo. É o primeiro passo. E quando se diz, já tem um projeto, já tem Mas algo... é porque, assim, o que eu digo desses projetos, do calçamento, do mercado, da praça de estudo, isso tudo tem um recurso já. Tem um recurso. Sei. Só está fazendo os processos licitatórios, né, os levantamentos de custo pelos engenheiros, mas tem um recurso já para fazer isso, que foi do empréstimo que foi conseguido através da Caixa Econômica Federal pelo prefeito atual, o prefeito Eduardo Lira. Que né? bom, né? Então é coisa que a gente está falando que não é sonho. Não, está falando, mas não vai fazer. Não, vai fazer. Isso vai aí, chegar a hora de isso fazer. Isso aí né? vai fazer, É muito bom, né? Muito bom, e a gente fica feliz porque a gente sabe que ter o desejo de fazer, a luta, né, essa batalha para fazer é importante e Cupira merece, né, pela história. Cupira já tem o nome que tem hoje. Verdade. Os visitantes, os eventos que tem em Cupira é uma cidade polo. Cupira é o 4º polo de confecção de Pernambuco. Cupira é primeiro lugar em Norte e Nordeste de kit de bebê. A gente é segundo colocado no Brasil, só perdendo para Johnson & Johnson. Então, se você for em Fortaleza, tem kit de Cupira. Se for em São Paulo, onde você for, vai ter kit de bebê de Cupira. Então, nós temos aqui uma cidade que é empreendedora, né? Nós temos o curso aqui no CVT da Prefeitura, que faz parte da minha secretaria, que nós formamos costureiros de bolsa de bebê. E os fabricos precisam muito de costureiro. Só que a metade vai empreender por conta própria. A metade já diz assim, não, eu vou fazer para mim mesmo. Vou trabalhar. Você vê que aquele é o CVT, Centro de Vocação Tecnológica. Você vê o que tem passado por ali, né? Desde a administração, quando o Zé Inácio fez aquele prédio ali, depois foi, né? Era a DECMUC antigamente. Era, né? a DECMUC era. E o que teve de formação ali, Zé Ricardo mesmo na época, né? Era muito empenhado, era a menina dos olhos dele, né? Como a gente dizia. Então,
Então, continua, isso é muito bom. Hoje nós temos curso de formação de bolsa de bebê, nós temos curso de mecânico de máquina industrial, está começando segunda-feira um de mecânico de máquina, nós temos de costura reta, nós temos de bordado. Tudo isso. Tudo isso e funcionando direto. E é muita gente. E outra, a gente abre a inscrição, 2 horas depois não tem mais vaga. 2 horas, no máximo, 2 horas já está fechada. Abre no cardzinho na internet, no portal da prefeitura, e 2 horas depois está fechada. Né? Porque para isso a gente precisa. Eu tenho um secretariado adjunto muito bom, que é o Joetson, né, que cuida que é da área, né? Que é da área, é a área dele, né? Criado nisso aí. Cuida, né? do CVT lá para mim, é muito importante isso daí. E a gente hoje tem total apoio do prefeito Eduardo Leite. Total apoio, porque tudo isso demanda custo. E todo mundo que faz o curso lá não paga nada, é 0,800 de material. Tudo que ele for precisar, ele não leva nada. Então, é tudo feito pela prefeitura. E você disse que tem um aval, porque está frio mesmo. Aqui, tá frio. Era para tu ter falado, estou sentindo, mas está na frente aí. E mais que ele sabe que delega para vocês assim, né? Porque vocês conhecem, né? Como o Joetes mesmo. Né, Joetes, a gente começou a produzir o fardamento do município, né, as secretarias com seus fardamentos. A gente está fazendo um estudo aí para ver se a gente mesmo produz a farda dos alunos, mais de 20 mil fardas. Então a gente precisa produzir. Então é muita coisa que se faz no CVT, né? A gente deu uma reorganizada lá, se você passar na frente e você olhar, é outra coisa hoje o CVT, né? Trocamos, mudamos a fachada, mudou tudo. E você entrar lá é diferente também, mas para a gente fazer tudo isso precisa do apoio e a gente tem esse apoio e é um apoio que é dado assim, você fica livre para trabalhar. Né? Você não tem nenhuma amarra, não tem nada. Você está livre para trabalhar. E quando você diz assim, faça, eu quero que faça. Pronto, então a gente faz. Uma equipe boa, né? Uma equipe boa, né? E que conhece. E eu né? digo aqui, todas as equipes hoje, todas as secretarias hoje do prefeito Eduardo Lira estão trabalhando a pleno vapor. Todo mundo trabalhando bem. Então não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Agora, Alexandre, tem uma coisa, não tem jeito para não se falar da administração, porque secretário aqui não tem jeito não. Eu vejo, eu não sei a quantidade, não sei. Mas eu sou muito observador e como eu estou em Cupira há muitos anos, né? E posso falar, dependendo, não é para criticar, mas uma das coisas que eu vejo em Cupira, eu acho pouco, você diz, mas são quantos? Eu digo, eu não sei, então como é que você diz que é pouco? Mas pelo que eu vejo, a infraestrutura, material humano trabalhando na infraestrutura, ser mais prático para que as pessoas entendam. Esse pessoal que arruma o esgoto estourado, que arruma a Compesa foi lá, cortou, arrumou. Essa manutenção, eu acho que tem pouca gente trabalhando ainda, né? É a demanda que é muito alta, Ayrton. Sim, mas a demanda é muito alta, mas aí o número não poderia ser... Eu vou ser bem franco com você. Além de eu observar isso, eu fiz um questionamento, eu perguntei a uma pessoa um dia, pessoa próxima à prefeitura, a pessoa me disse, é poucos homens que trabalham. Aí a pessoa disse, tem poucos homens, tem somente 2 carros, parece que passam, e a gente não vence o serviço, é pouca gente. Aí eu disse, e ele disse, mas eu fiquei, né, achando... se não me engano, são 3 equipes que trabalham. 3 equipes. Faz essa demanda. Porque essas equipes são para quê? Estourou um esgoto em tal canto, eles têm que ir lá consertar. Qual é a prioridade? É consertar um esgoto ou é fazer uma coisa aqui que não está perturbando ninguém? Né? A prioridade é o esgoto. O esgoto. É um buraco ou é o esgoto? Sim, porque eu passei no canto, quando ela estava trabalhando sozinho, eu digo, eita, disposto, ele disse, só tem eu mesmo para fazer, aí ficou rindo. Porque assim, eles trabalham com a maior boa vontade, né? A equipe não é grande mesmo, não pode ter uma equipe muito grande, senão vai te pagar como? Né? Tem que saber separar, saber fazer. A equipe que nós temos é muito boa, é um pessoal muito dedicado, Ayrton, que eles vão para cima mesmo para ajudar. A Secretaria de Infraestrutura hoje, eu gosto demais, está de parabéns. O pessoal procura a gente, né? Quando Quem me é encontra, que está à frente da Secretaria? É Sávio Luna, está à frente. Sábio. Então, quando o pessoal procura a gente, e quando me procura, né? E eu aciono o Sávio, acho que
de imediato ou no outro dia, no máximo, ele já está resolvendo. Atencioso. Isso é muito importante, isso, né, para um município. As demandas são demais. Eu acho que se ele botar 3 vezes mais gente, você vai sentar aqui e vai dizer a mesma coisa. Que ainda encontra mato na rua. Encontra, né? Do mesmo jeito, vai encontrar. A demanda é muito alta, né? E as coisas maiores, elas têm que ser feitas através de licitação, de empresa. E essas equipes, elas têm que trabalhar por conta própria. Né? O cara você hoje, procure um pedreiro hoje em Cupira disponível para você fazer qualquer coisa. O Willam Amaral passou 2 meses aí procurando um pedreiro para terminar um negócio na casa dele e a gente rodou atrás e não tinha. Sim, mas aí a me diga qual é o pedreiro como eu procuro, não, né? A prefeitura tem certo. Os pedreiros, não tem? Não tem o pessoal que já faz parte, não tem? Tem alguns só. Já venceu isso há muito tempo, né? Já tem gente que já está parada. O pessoal que tem lá é contratado, se contrata essas pessoas para fazer isso. Agora eu digo, você recebe R$150 de uma diária ou R$120 de uma diária de pedreiro, você vai querer trabalhar na prefeitura pelo salário mínimo? Não vai. Então, a prefeitura tem que pagar o que o profissional merece. É a dificuldade que se tem. Mas aí é aquele negócio. É porque contrato de excepcional interesse, você não pode ter ali acima de um salário mínimo. Tem que ser um salário mínimo. Não pode contrato de excepcional interesse, um salário e meio, 2 salários. Eu não sei, eu não consigo entender, não é o caso de Cupira, mas não é o caso de Cupira, entendam. Mas eu não consigo entender, Alexandre, uma coisa. Por que é que quando é para festa, se tem dinheiro, eu estou me referindo aos municípios, se tem dinheiro, não tem essa limitação de eu vou lhe explicar festa, agora. Parece que a história, porque o que os municípios têm, olha, todo o plural, minha gente, os municípios têm feito festas e gastam dinheiro, que não é brincadeira, né? Deixa eu lhe explicar, veja. Para fazer essas festas existem recursos específicos que não são do município, não são recursos do município, são recursos de emendas parlamentares. O deputado diz assim, eu vou te emendar R$1 milhão para tu fazer a festa de São João lá da tua cidade. Que ele deveria dizer, para arrumar a rua todinho, que estivesse precisando de buraco. Eles dão para isso, né? Até porque quando a gente roda, vou dar o exemplo agora, Lagoa dos Gatos agora, o carnaval. Né? Carnaval muito bonito, muito grande, né? Você acha que movimentou a cidade financeiramente? Movimentou, mas movimentou. Mas não é aquela coisa que venha deixar um impacto grande. Quer dizer, os gestores falam que deixa. Deixa. Os gestores gerou... eu vi até um gestor de uma cidade dizendo outro dia, a primeiro dia de festa ele já gerou uma economia. Eu digo, gerou não, só teve a primeira noite, já estava aí, então danou-se. Quer dizer, às vezes... Mas assim, quando você faz uma festa, você movimenta com cabeleireiro, loja de sapato, você movimenta com tudo que você... Bares, gasoseiros, hotéis, movimenta com tudo. Mas o dinheiro que sai do município é muito maior do que tudo isso. Mas o dinheiro que sai não é do município. O dinheiro que sai são de emendas parlamentares específicas. E se não fizer festa também o povo vai ter uma boa parte que vai reclamar. Aí o comércio todinho vai dizer, não tem sem festa como é que a gente vai vender, que a gente vai trabalhar? Então, tem que ser, tem que saber dosar. Tudo isso. Não é fácil ser prefeito. Não é fácil ser prefeito. Você tem que tomar decisões, né, que impactam na vida das pessoas e você tem que tomar a decisão certa para que essas pessoas não sofram. Você, naquele momento, como prefeito, você é o pai de todos. Você tem que estar cuidando de tudo. É o esteio, o esteio. Está cuidando de tudo, de tudo. Tudo que acontece no município é culpa do prefeito, né? O pessoal tem isso na cabeça, né? Muita gente quer ser culpado, porque tem vontade de ser prefeito, né? Pronto, isso aí muita gente quer ser culpa. Quer ser culpado. Quem era não quer voltar, quem nunca foi quer ser também. E a modernizar... eu fosse prefeito ou fosse vice teu, acho que dava certo nós dois, não dava? A gente administrando. Deixa quieto aí. É melhor ser secretário. Eu sendo prefeito ou sendo vice dele, dava certo, porque a gente sempre se deu bem. Então verdade, dava certo, claro. Rapaz, e dá certo, com certeza. Mas quando se dá bem, às vezes não se dá mais, porque quando recebe muda, às vezes é um negócio danado. Isso aí acontece muito, isso, eu já vi bastante isso. De pessoas quando pegarem o poder mudarem, né? Pessoas quando pegar o poder o ser humano mudar difícil, né? Mas depois a gente olhando assim, aí é tanto problema, é tanta coisa que o cara tem que realmente ele tem que às mudar. Vezes muda mesmo. Ele tem que mudar mesmo, às porque senão ele não consegue. Você não consegue ser mais. Você não consegue. Você sendo prefeito, você não consegue ser mais Arthur Lira que você é hoje. Você não vai andar na rua, você não vai parar no restaurante, porque se você parar
Você não tem nem tempo de comer. Vai deixar alguém insatisfeito. Vai deixar alguém. Você não consegue agradar todo mundo também, né? Agrada uma parte. Então você tem que ter a opção de dizer assim: eu vou fazer o melhor pelo município. Algumas pessoas vão gostar, outras não. Mas o melhor que você pode fazer naquele momento é isso daí. Então é muito importante ter uma equipe boa, né, de secretários experientes, pessoas experientes, né? Nós temos aí o secretário de governo, que é muito experiente, meu amigo Celhão, ele é muito experiente, então fica bastante perto de Eduardo, sabe orientar Eduardo, embora que Eduardo tenha os posicionamentos dele por conta própria, ele não tem esse negócio não, ele diz assim: vamos fazer desse jeito aqui. E até hoje eu não vi nada do que ele disse, vamos fazer por conta própria, dá errado. Sempre dá certo o que ele diz, o que ele acha. É por isso que eu digo, aonde entra o dom de Deus. Sim, ele é novo como gestor, mas ele sempre esteve dentro de família política. Ele foi vice-prefeito. Ele passou 4 anos colado com o prefeito Zé Maria, né? Tinha que aprender alguma coisa, colado ali. Ele vem de família que sempre... Família política também, né? Sempre, né? Então, a exemplo de Celhão, o pai dele, né? Também. Já vem, quer dizer, a família de Eduardo Lira é uma família que vem de muitos anos, de 30 anos ou mais na política. Né? Em Panelas aqui, então, sempre teve essa ligação. Ele não é um cara que chegou agora e deu de cara, não. Ele tem... Já avisando, já ouviu muita coisa, o que acontecia que dava certo, que dava errado. É verdade. Né? Que é familiarizado com isso aí, né? E agora tendo a oportunidade de fazer uma boa gestão. Está fazendo. Que nós esperamos que cresça realmente o nome, né? Assim que se é bom para ele como prefeito, vai ser bom para a Cupira, né? Vai ser bom para a Cupira, vai ser bom para o comércio, vai ser bom para o cidadão, todo mundo, bom para todo mundo. Torcer que realmente... torcer que para dar certo, que dê certo, que vem dando certo, mas a gente tem que torcer por muito mais coisa que vai vir aí pela frente ainda, para que a gente possa entrar no patamar de Cupira, cidade polo. Cupira é uma cidade polo, veja aí. Panela, Lagoa dos Gatos. E tem um negócio, viu? A independência das pessoas de Cupira, isso é uma coisa que todo gestor tem que estar antenado. É verdade. O povo de Cupira é liberto. Né? É uma liberdade grande. Cupira é desemprego zero, Ayrton. Quem quiser trabalhar tem emprego. Só não trabalha quem não quer. É desemprego zero. Chega às 5 horas da tarde em Cupira, quando esse fabrico libera, parece que está vendo, aconteceu algo na cidade. É tanta moto, tanto carro, tanta gente na rua que você fica admirado. 7 horas da manhã do mesmo jeito. São 700 fabricos. Não é brincadeira. Tem fábrica aqui que tem 100 pessoas. Né? Você vê a quantidade de construção de casas que está sendo feita em Cupira. Né? Eu estava olhando na minha rua hoje, subindo assim a rua, 4 construções na minha rua, uma rua ali está muito, o calçamento tá todo construído. Aí calçou o resto ali do bairro. Né? Então, Cupira está em pleno desenvolvimento, é uma cidade polo, todo mundo fica de olho em Cupira. Né? E a gente... Então, para um gestor hoje, ele tem realmente que ser bom. Ele tem que ser bom, justamente. Dá tudo, atrapalha todo mundo. Ele tem que ter coragem, né? Quando o prefeito Eduardo Lira pegou esse financiamento, que ele vai fazer essas obras todas, o dinheiro já está em caixa, já está no banco, ele vai fazer. E esse dinheiro é específico para fazer essas coisas, viu? Não é dinheiro para você tirar, para fazer festa, para fazer... não pode mexer nesse dinheiro. Cada centavo que for sair dali tem que sair com um projeto aprovado pela Caixa, para poder sair. Então, tudo isso que a gente está falando aqui vai ser feito. Isso é bom para mim, é bom para você, é bom para o comércio, é bom para o pessoal da zona rural, é bom para todo mundo isso daí. É bom para todo mundo. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo, oposição, situação, todo mundo vai se dar bem com isso. Você percebeu que você caiu na minha cilada ou não? Não. Eu fiz uma cilada com o Alexandre Kenda aqui agora. Eu vinha falando que ele é bom no que faz, que conhece. Aí eu dei uma vazão aqui agora para falar de administração. Veja a facilidade que Alexandre tem, porque conhece. viu que ele entrou, eu sempre quis apertar um pouquinho até para fazer, quando eu falei recursos, não sei o que, direcionamento, mas viu a facilidade que Alexandre tem. Então, é por isso que eu disse no início, né, que eu admiro demais Alexandre Kenda pela sua competência e capacidade, familiarizado com a administração, que isso é importante. É um braço forte no governo municipal. Você junto com os demais. A gente vê assim, Ayrton, você sente na rua isso. Né? Às vezes eu estou com as minhas 2 filhas no carro e tal, e a quantidade de pessoas que falam comigo, né? Que muita gente. Então, as minhas filhas, pai, todo mundo lhe conhece,
Todo mundo lhe conhece. Mas é o tempo. E a rádio, né? A rádio agora também, foi que... né? E o trabalho que é feito, quantas pessoas vocês atendem ali na prefeitura, tudo isso, né? Nos eventos que está presente. E a sua postura também, né? Como a posição, o cargo que ocupa. Alexandre, eu poderia entrar mais na tua vida quando criança, mas você já disse o que queria ser, tentou várias coisas, ou seja, e se especializou em algumas, outras não deu tempo, porque paralela tem outras atividades, mas você é um cara realizado hoje, se sente realizado? Claro, com certeza. Quando você olha para trás, Ayrton, e você, como eu lhe disse no começo do programa, você tem alguma pessoa que você sinta alguma raiva, alguma coisa, e você olha para trás, 63 anos, você dizendo, não, tem não. Dentro da nossa cidade, fazendo política, inclusive. Fazendo, né? política. Fazendo política. Todos são meus amigos, todos. Não tem nenhum que diga assim, né? Um político de Cupira, não, esse aqui não é meu amigo, não tenho. Todos são meus amigos, todos. Eu lembro que Tica de Bahia, o saudoso Tica, ele sempre dizia uma coisa, e você agora me fez lembrar ele quando você falou, né? Ele dizia o seguinte, eu entro em toda casa de Cupira. Pronto. Tica de Bahia dizia isso. Eu entro em toda casa de Cupira. Eu me lembro disso daí muito bem. Ele dizia isso, eu já ouvi ele dizer isso várias vezes. Ele sempre dizia isso. E é verdade. Eu vou dizer a você, Ayrton, eu entro em qualquer casa em Cupira. Qualquer uma, qualquer bairro, onde você quiser. Aonde for, eu entro e as pessoas me recebem bem. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus, glória a Deus por isso. Exato. Né? Tudo é Deus, tudo é dele. Então, eu entro em qualquer canto. Eu não tenho dificuldade nenhuma de entrar nas casas. Eu fiz agora, há 2 anos atrás, uma campanha, né, que eu entrei para ser candidato a vereador. Obtive você 400... sabe que eu votei em você, né? 400, você sabe que eu votei em você. Sei, eu sou declarado, eu disse a ele na época, Alexandre, eu estou com você no rádio, é meu amigo, estou aqui. Tinha outras pessoas que mereciam, eu fiquei agoniado, até eu deixei até mais vaga, alguém mais próximo, não, vote em fulano, porque eu gostaria de votar também, mas eu já me comprometi com o Alexandre e votei em você. Mas aí eu tinha, naquela campanha ali, aí eu olhava para minha esposa e dizia, não acredito, na minha casa, numa reunião, eu tinha engenheiros, eu tinha médicos, eu tinha advogados, eu dizia, meu Deus, esse povo aqui para me apoiar, não é? Entendeu? Então, foi com muita sinceridade, com muita transparência. Transparência, né? O que eu digo no rádio era o que era feito, né? Assim, eu não venda seu voto, não venda o seu voto, não dá certo, você vai botar uma pessoa que não... Então, eu sempre usei, embora que a maioria dizia assim, com essa conversinha sua você não vai para canto nenhum, não chega em canto nenhum. Agora, eu tenho que ter a consciência do que eu quero. Né? Eu, naquele momento, ser vereador, mas para mim ser vereador eu ia ter que gastar 300, 400, 500 mil reais. Puxa, eu não ia fazer isso nunca, porque eu tenho família, tenho filhas. Exato. E eu preciso. E o dinheiro é suado, é trabalhado. Então eu não ia fazer isso de forma alguma. E eu digo às pessoas e digo direto no rádio, e faz muitos anos que eu digo isso. Uma vez o Ilamar Alves foi me entrevistar. E na época eu era candidato, Zainas tinha saído, tinha entrado de Sandoval. A prefeito, no caso. Era a prefeito, era. São José disse, não, eu vou lhe apoiar para prefeito. Estou lembrado. Aí eu fui para uma entrevista no rádio com o Ilamar, e o Ilamar disse assim, olha, me diga uma coisa, você vai precisar de 2 milhões de reais para ser candidato, e você vai arrumar esse dinheiro aonde? Aí eu disse, vamos fazer uma conta simples aqui. Multiplique o salário do prefeito por 48 meses, que é os 4 anos que ele vai participar lá. Quanto vai dar? Vai dar o quê? Dava menos de R$1 milhão na época. Eu digo, como é que eu vou entrar numa coisa, gastar R$2 milhões para tirar menos de R$1 milhão depois de salário, trabalhando todos os dias? Isso não tem sentido. Não tem sentido. Então, se eu fizer uma coisa dessa, se eu gastar 2 milhões, eu não vou gastar 2 milhões para ir fazer fita para a população, não. Eu vou lá entrar para pegar o que eu puder. E eu dizia isso. Então, eu mantenho isso a vida toda, mantive dizendo isso às pessoas, né? Fiz a eleição tranquila, né? Muito tranquila, fiz meus projetos, falei, não tem peso na consciência nenhum, assim, não, mas eu perdi, não perdi nada, eu ganhei, foi muitos amigos, muita gente boa, que eu encontro na rua hoje, que diz, olha, você não se preocupe não, na próxima, não sei o que eu digo, olha, na próxima a gente não sabe nem que está aqui, nem eu e nem você. Né? Os planos a gente nem sabe, né? Planos a gente não pode fazer, que o dono da vida é Deus, né? A qualquer momento ele pode chamar a gente
e os planos da gente veja tudo Planalto. Né? Então, realizado, hoje pode dar um viva a vida mesmo, né? Posso, viva a vida, tranquilo. Pela aí, família, tranquilo. pelos amigos, pelo trabalho, pela comunicação. Por tudo. Está no ar, na tela da TV todos os dias. Todos né? os dias. Cupira o Brasil afora. Está na prefeitura atendendo as pessoas que chegam lá me procurando. Né? Tem uma equipe muito grande que a gente coordena, essa equipe, a equipe do COP, por exemplo, lá, que é o coração da prefeitura. É onde o cidadão entra para ser atendido. Eu acho que desde que Duda assumiu a prefeitura, eu não entrei na prefeitura ainda. Não, vai lá um dia. Eu não tive a oportunidade de ir assim, eu não estou lembrado se eu fui, eu não sei, rapaz, acho que não. Vai lá um dia que a gente dá uma volta. Eu vou dar uma volta lá. Se Eduardo estiver lá, se faz uma visita a ele no gabinete. Ele esteve aqui um dia, inclusive aqui onde você está, a gente não foi no ar, né? Mas a gente ficou conversando aqui um dia à noite, antes dele ser prefeito, muito tempo, um ano antes. E a gente conversou aqui. A história de Eduardo é muito bonita. É muito bonita a história dele. Um cara que passou pelo que ele passou, né? A gente sabe aí. Né? Fazenda da Esperança, se recuperar e se tornar prefeito. Você imagina o exemplo que ele é para quem está se tratando hoje numa Fazenda da Esperança. Dizer assim, ó, esse rapaz aqui é prefeito de Cupira. Passou por aqui. Mas passou por aqui. Passou por aqui. Veja a esperança. Você chegou a conhecer o pai dele ou não? Não, conheci China. Conheci. China tinha uma lanchonete em Caruaru, ali na esquina. Teve um acidente. No Rosário, teve um acidente. Eu abasteci o carro dele, eu era frentista na época, né? Eu não trabalhava de frentista. Lembro. Eduardo, ele é mais novo do que a minha filha mais velha. Quando se trata, veja só, minha gente, quando se trata de político, se você vai ter alguém, eu não vejo mais hoje, mais com o tempo, que vai dizer que Zé Inácio tem defeito. Ou não gosta dele por algum motivo, pode até dizer. Político, vai dizer que não gostava de João Virícius porque era grosso, era daquele jeito. Vai dizer que não gosta de Zé Maria por tal motivo. E também vai dizer que não gosta de Duda. Então, quem é gestor, quem é político, sabe que vai ter aqueles que não vão gostar. E eu digo a vocês, todos que passaram que eu conheci, eu gosto de todos até hoje. Né? Eu gosto de todos até hoje. Eu não tenho o que dizer, nunca tive o que dizer de Zé Inácio. Eu fazia uma política contra na época, assim, mas a família dele, que eu gosto, me tem muita atenção. Quando eu preciso de algo, já precisei um detalhe, um negócio aí, caiu todo mundo para resolver. Seu Zé Maria, gosto muito dele também, muito atencioso comigo. Isso de muitos anos, antes dele ser prefeito pela primeira vez, há mais de 20 anos, eu já me considerava amigo dele. Duda também, vejo ele, né, com um futuro grande para dizer realmente para que veio, porque está no período ainda, ele está construindo tudo isso, né? E desejo boa sorte para ele. E aí se trata de que vem Goberi, que é o vice-prefeito, muito jovem também, muito dedicado, com experiência que tem. Seu colega de bancada também, como comentarista lá no Visão Política. Aí aí tínhamos aqui o saudoso Zé Ricardo. A gente teve muitas pessoas de bem em Cupira, administrando Cupira, né? Muita gente de bem e que deu sua parcela de contribuição para que Cupira chegasse o que é hoje e a gente tivesse prazer de morar aqui. Sempre falta alguma coisa, como falta dentro da nossa casa, né? Mas isso é normal. Alexandre, eu estou dizendo isso aqui para dizer, não, tá puxando para Duda ou puxando com saudade de Zé Maria, não, eu gosto de todos eles. Eu sei que eu sou muito bem... Cada um tem o seu momento, né? Tem o seu momento, teve o seu momento. Cada um tem o seu momento. Cada um fez a sua parte. Né? O importante é que a população seja beneficiada. Exatamente. Você tem que ter a consciência de que se você ocupa um cargo desse, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ver os problemas da população e tentar ajudar. Isso é essa função que você está ocupando, como eu disse, você não ocupa ela por acaso, não. Nada na vida da gente é por acaso, nada. Então você é prefeito hoje, né? Então você tem que dar conta das demandas da população da cidade, né? Tem que saber o que é que está acontecendo. Né? E que a pessoa sabe que é prefeito, ele perde a privacidade. Para ele ter privacidade, ele tem que se deslocar para outro estado, para outro canto, onde o povo não conheça ele. Porque se tiver aqui, você não tem privacidade. Estando em Cupira, você estando no município que você administra, você a todo momento tem demanda, tem gente, tem secretário, tem meio mundo, tem vereador, tem todo mundo lhe procurando em cima e você não tem sossego. Tinha um prefeito aqui de uma cidade que na época eu trabalhava, ele tinha um contrato com a emissora, já tem uns 30 anos isso. Quando eu comecei logo na rádio, trabalhando com vendas, e eu ia nesse município para todo mês, para ele assinar, né, a liberação do cheque, para a divulgação dos informes da prefeitura. É uma cidade de mais ou menos 50 quilômetros daqui, ou mais, dá uns 60 quilômetros. E eu ia ficar na porta dele esperando. Aí eu lembro que um dia o camarada chegou e disse, ele não sai pela frente não, rapaz.
você não é da Rádio de Cupira? Ele sai naquele portãozinho lá atrás. Aí eu arrudei e fiquei lá. Até minha mãe foi na época, e minha mãe ficou muito, mas eu disse, a gente ficou lá, daqui a pouco ele abriu. Quando ele abriu, eu olhei para ele, eu era amigo dele. Se aí, você tá me esperando aqui, é? Eu disse, rapaz, ficou sem jeito, ele está me esperando aqui. Aí a gente vê, o ex-prefeito Zé Maria morava num lugar reservado, né? Um lugar reservado onde ele morava, justamente por conta dele, vocês, às vezes. Mas a gente já teve. Aí é o meu jeito, minha gente. Ninguém leva mal, não, e me entenda. Hoje o prefeito Duda também mora em lugar separado, não é diferente de Zé Maria, também são locais para você entrar, tem que se identificar. É verdade. Do jeito que Zé Maria morava, Duda mora hoje, né? Lá naquele local. Mas a gente tinha, eu vou dizer aqui, bem aberto, eu sei que ninguém tem raiva de mim, mas a gente tinha Lula Batista em Lagoa dos Gatos, que a casa de Lula saía de um lado para o outro lado da rua. A casa de Ayrton Corrêa de Melo, a casa de Lula, a casa de Ayrton. A casa de Lula também é porta aberta. Eu entrei um dia à noite, comi lá, saí, não tinha ninguém em casa. E Lula era prefeito. Eu com minha esposa, fui na panela, tirei comida pro desaforo, botei no prato, comi, fechei a porta, fui embora e não tinha ninguém na casa. Aí eu disse a Lula e a dona Helena no dedo, mas vocês são doidos, deixar a casa. Isso é porque a gente sai, assim, eu estava lá embaixo, dona Helena. Desse jeito, viu? Para você ver. E na casa de Ayrton Corrêa de Melo, Lagoa dos Gatos, a casa saía de um lado para outro, saía na feira de frutas. E o povo chovendo, passando por dentro de casa assim, ó. Aí você tem essas diferenças e cada um de um jeito. Cada uma pessoa é de um jeito. Cada um é de um jeito. Cada um de um jeito. Por isso que às vezes a gente faz crítica, um faz crítica, mas cada um de um jeito. E quem é político tem que entender. Na realidade, Ayrton, você tem que manter isso daí. A sua casa é seu canto. Você não pode abrir mão. Se você abrir mão, você se mistura e você não vai ter aquela privacidade. Por exemplo, quem agia dessa forma aí era o ex-prefeito Zé Inácio. A casa dele era aberta. Sim, também. O pessoal entrava, agora ele dizia, ele gostava, né? O pessoal entrava, porque só Zé é político nato mesmo, assim. Mas a gente vê que hoje, nesse momento, não pode mais acontecer isso aí. Você hoje é outro tempo, hoje é outra coisa. Você não pode, você vai deixar a sua casa aberta e de repente entrar alguém para fazer um mal. Ele faz um mal, pode. Ele faz um mal, então não pode, né? Então, exato. O local de atendimento do prefeito é na prefeitura, é na rua, é na escola, agora, onde ele tiver. O prefeito tem que estar também na prefeitura, que às vezes tem prefeito que não vai, né? Às vezes acontece. Mas aí na casa dele, a casa dele é privada, né? Não pode chegar gente de todo jeito sem ele nem saber quem é e entrar. Não, claro, tem que ter a privacidade, né? Não é que ele é prefeito que a partir daquele momento a vida dele vai ter que ser blindada totalmente. Não, escancarada, né? Escancarada, não as portas abertas também, mas não pode porta ser aberta, também, né? Ele tem que ter uns limites para ele poder trabalhar direito também. Você precisa descansar, não precisa? Você precisa ter um local de descanso. E você não pode ter um local de descanso que a porta fica aberta e a todo momento está chegando gente. Né? Eu vejo dessa forma. Eu participei de algumas campanhas já aqui, da última agora que eu ficando lá, mas eu digo a você, não ia ninguém na minha casa atrás de nada. Não ia, porque eu dizia, não me procure na rua, no outro canto. Agora, na minha casa, não. Na minha casa é um local de descanso. E o pessoal não ia, graças a Deus, todo mundo entendeu isso daí, não ia. Porque você tem que ser, não adiantava eu dizer, não pode ir lá para casa, vá. Aí atendia todo mundo. Aí terminou, ganhou a eleição, fecha a porta. Não atende mais ninguém. Aí como é que fica? Não adianta. Então eu tenho que ser eu. Eu tenho que ser o que... Mas Alexandre Kennedy, Império dos Pneus com a gente, aqui a loja Império dos Pneus aqui em Cupira, ali na Avenida Miguel Pereira Neto, tem incentivado aqui o nosso podcast Viva a Vida. A Funerária Carneiro, nosso amigo Ramon também, um abraço aí. Plano de assistência familiar, aquela assistência mesmo. Funerária Carneiro tem filiais na região, nas cidades. Funerária Carneiro ali próximo ao semáforo aqui em Cupira. Também Goberi Lopes, o vice-prefeito aqui de Cupira, atual vice-prefeito, tem incentivado aqui o nosso podcast Viva a Vida. Tem mais pessoas chegando também. Top Lux Ótica está com a gente também, cuidando bem da nossa visão. Rua Doutor Aderbal Jurema, centro aqui de Cupira. A Vitória Móveis aqui em Cupira, um abraço, Manuel, toda a equipe aí da Vitória Móveis. Móveis de todas as qualidades, com preços excelentes, móveis lindos para você deixar a sua casa muito mais bonita na Vitória Móveis aqui em Cupira, ali próximo ao Banco do Brasil. Seguindo ao Vital tem a outra loja também. Agradeço você ter vindo aqui, bater um papo. A gente entrou em administração porque, primeiro, ele tem competência para falar, sabe do que fala
é bom a gente trocar ideia, falar. Eu vou convidar futuramente o prefeito Duda para vir aqui, convidar o ex-prefeito Zé Maria também para vir aqui, que eu gosto demais deles. E Duda Gobeto, ou seja, Goberi, vice-prefeito, que já tentamos, aí houve umas dificuldades, mas ele disse, eu vou lá. Já hoje conversei com ele, né? E vai estar aqui em breve também com a gente. E outros amigos políticos, médicos, eu tenho muita gente para vir aqui também, e companheiros de rádio, né, que vão estar aqui também, para a gente falar da história de cada um, da vida, da história de Cupira, e esses momentos que são importantes na nossa vida, e deixar aqui documentado para a gente continuar dando um viva a vida. Muito obrigado, viu, Alexandre? Foi um prazer aí estar aqui. Esse nome com Kennedy você. veio de onde, Alexandre Kennedy? Esse Kennedy, eu nasci no ano que Kennedy morreu. Só que quando a gente nasceu, a gente não era registrado no mesmo dia que nasceu. Registrava depois. Sei. Era? Aí... E eu fui registrado, quando eu fui ser registrado, o presidente Kennedy havia falecido. Rapaz, aí a minha avó paterna foi quem colocou o Kennedy. Minha avó interessante, paterna. Né, pai? Sei, eu naquele sempre quis tempo, perguntar isso a você. E ainda teve uma repercussão muito grande, né? Mesmo sem ter a internet, sem ter nada, mas morreu o presidente lá e o mundo todo soube, né? E terminou fazendo isso. Terminou que eu... Interessante. Aí quem só chamava Alexandre, só. Kennedy quase que não falava. Quem começou a utilizar em rádio Alexandre Kennedy foi Josival Ricardo. Na Cupira FM. Fazia Alexandre Kennedy. Aí começou a pegar, pegou. Pegou, ficou Kennedy mesmo. Foi um prazer estar aqui, viu aí? Tá? Agradecer a todo o pessoal que vai acompanhar a gente, né, através do podcast, né, e dizer que a gente falou de coração aqui, tudo de coração. A gente nunca sabe tudo. A gente está aqui para aprender, nós estamos para aprender. E uma das coisas fundamentais que a gente tem que entender é que nós estamos aqui apenas de passagem. Portanto, verdade. Trate todo mundo bem, né? Trate as pessoas com carinho, faça o possível para ajudar. Quando eu digo ajudar, não é só ajuda financeira, não. Às vezes você dá um abraço numa pessoa e você não sabe o valor daquele abraço que você deu naquela pessoa. Né? O sorriso, agradecer, bom dia, boa tarde, obrigado. Né? Isso é muito importante, não custa nada isso daí. A minha amizade com você é isso, essa forma de você me tratar há 43 anos. Né? Faz muito Desde tempo. quando eu ajeitava meus cabelos. E Alexandre tinha aquele cabelo, parecia o Cantor Ovelha, né? Era da época, né? Era da época, né? Aqueles... o Cantor Ovelha, aquele cabelo. Aí você vai me perguntar, quem foi que botou você em política aqui em Cupira? Sim. Zé Ferreira, lembra dele? Zé Ferreira, meu amigo Zé Ferreira. Eu aluguei uma casa de Zé Ferreira para passar essa semana, só uma semana da... Ferreira era um militante. Uma semana com o salão de beleza. Gosta de política. Uma semana com o salão de beleza, a casa era dele, eu aluguei a ele. Né, lá embaixo, onde era aquele negócio de Cláudio que tinha em cima. Aqui descendo ali da igreja matriz antiga para Santiago Dantas por ali. Então vamos ali para uma reunião que a gente vai fazer, tá? E a gente foi ouvindo e foi ficando. Quando a Raiz voltou do exílio, né? Quando ele voltou, a Raiz voltou, naquela época, nós fomos, eu vi a Raiz pela primeira vez, fomos numa caravana do saudoso Nelson, Zé Ferreira, que reuniu uns amigos, a gente foi para Angelim, foi Canhotinho, Angelim. E lá foi a primeira vez também que eu vi a Raiz e conheci o Ilamar Alves. Num carro de som, o Ilamar era o locutor do evento. Você lembra a Raiz aqui em Cupira? Lembro, eu apresentei a Raiz algumas vezes aqui em São Joaquim. No último comício, eu creio que um dos últimos comícios de Arraiz em São Joaquim do Monte que apresentou foi um comício relâmpago na praça, chegou assim de repente, Arraiz. Arrasta aí. Eu tive com o Zé Ferreira, a Raiz estava atendendo em Caruaru, lá onde era a GERE da educação, ele estava lá atendendo as lideranças. E Zé Ferreira disse, bora lá, Alexandre, ele, Nelson, Nelson, né, nós fomos lá. Zé Ferreira tinha uma demanda de uma pessoa daqui, que era funcionário do Estado e que não era a favor dele, era contra. Sim. E ele foi falar com a Raiz na época para tirar a pessoa, para mandar ela para outro canto. Aí a Raiz, com aquele cachimbão lá dele de lado, olhou assim e disse, ô Zé Ferreira, esse rapaz fez o quê? O que foi que ele fez de ruim lá? Ele fez alguma coisa ruim? Olha, não é porque ele é contra. Ele disse, não, Zé Ferreira, não mexe nesse povo, não. Só se ele fizer alguma coisa errada, a gente tira. Agora, sem fazer errado, eu não mexo, não. Bem interessante, né? Bem interessante. Então foi um prazer aí, tu viu? Foi um prazer. Mesmo. Eu que agradeço a você. Pela sua atenção, por essa amizade. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até outro momento, quando ele permitir. Vai ter, com certeza, Deus vai permitir.
Foi longo hoje, né? A nossa conversa, mas é bom assim. Podcast Viva a Vida, aqui pela nossa rádio Viva Web. Próxima quinta, se Deus permitir, às 8 da noite, nosso encontro marcado. Um abraço e até lá.